Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. Hoje, num outro canal. No metaverso, né? No universo paralelo. Estamos aí, ó. Você que é fã do Ciência Sem Fim está no Flow, você tá achando estranho, mas o que tá acontecendo? Então, vou te falar que eles não devem estar achando muito estranho, não, porque assim, não é como se não acontecesse vira e mexe, né? Então, assim, a única diferença de fato é que é o estúdio. É o estúdio. Porque não tá dando pra gravar lá em cima, né, cara? Os caras estão, nesse momento, lá fazendo obra, né? Arrumando o telhado. Que semana passada, cara, assim, durante a obra rolou uma chuvinha. E aí, assim, onde tinha uma goteira, tinha 4, 5. Porque os caras estavam mexendo nas telhas e tudo mais. Pô, tinha que ver lá em cima, lá no Cafofo, lá, mijando água, que assim, muita água mesmo. Então, é um problema que se Deus... Bom, Deus quer, né? Essa semana acaba. Caramba. Hoje esse programa tá indo ao ar na sexta-feira, então hoje acabou a obra já. Então você que tá aí, ó. Não, pô, mas aí até quando vai ficar sem o teu estúdio? Acabou já. Agora esse aqui, assim, por obrigação, esse daqui é o último. Né? Aí, ó. Agora já dá uma melhorada. Mas é legal, cara. Você sabe que esse negócio, quem começou com isso aí fui eu, né? De visitar as paradas? Ciência Visita. A gente fazia Ciência Visita. Tô ligado, no Vilela. Tu foi lá no... Tu foi também no... Um dos vídeos que tem mais audiência, que funcionou melhor no canal de Ciência Sem Fim, foi que tu foi no Rodrigo Silva também, né? No Rodrigo Silva, cara, nós demos uma sorte lascada pelo seguinte, cara. Eu fui lá visitar o museu dele, nós gravamos no museu e o vídeo saiu no dia que o Papa morreu, cara. Então, foi uma coincidência do destino, entendeu? Entendi. E aí acho que o pessoal começou a procurar, com certeza começaram a procurar por Rodrigo Silva, né? E aí começou a aparecer o vídeo, cara, e o vídeo deu muito bom, mas o museu dele é muito legal, fica aí a dica aí, ó. A galera do Flow aí, ó, vai lá visitar. Tô devendo uma visita a ele, inclusive. Cheguei a marcar e não fui. E vale a pena, sei lá, visitar e gravar um conteúdo também. É muito legal, cara. O museu dele é muito legal. E também quando mistura Sérgio Sacani e Rodrigo Silva, né? São umas visões, assim, muito diferentes da realidade. Então, assim, rola ali um... Mas ali, cara, a gente falou mais de arqueologia bíblica, né? Que na verdade, o museu dele é de arqueologia bíblica, né? Primeira vez que eu ouvi quem é o Rodrigo Silva? Aí fomos ver, faz um tempasso daí. Aí, pô, o cara é arqueólogo e criacionista. Eu fiquei, caralho, como é que o cara é arqueólogo e criacionista ao mesmo tempo? E aí que eu fui entendendo, legal. Porque assim, cara, essa minha jornada no Flow me transformou, assim, eu saí do Shrek. Tu joga RPG? Tu gosta, manja Dungeons and Dragons, né? Então, aí tem deve ter ouvido falar no jogo chamado Baldur's Gate 3, né? Então, que esse foi o meu primeiro CRPG que eu joguei na minha vida. E é muito difícil jogar os outros, porque esse é muito foda e os outros são esquisitos. E aí tem um item lá, tem um ogro. Logo no primeiro ato tem um ogrozão sinistro. Todos os ogros não conseguem falar direito, são meio burros. E esse é eloquente, esse lê livro e tudo mais. E pô, cara, esse ogro aqui. E aí quando você entra numa nele lá, mete ele a porrada e pega. Aí ele tem um item que é uma tiara de inteligência mais 10. Tá ligado? O Flow é uma inteligência mais 10 pra mim, porque se tirar eu sou um ogro do caralho. Então, nessa época, ao longo da jornada, eu fui colocando essa tiara na cabeça aí. Mas, cara, já que a gente tá falando de inteligência, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial? Bora, ué. Por quê? Porque semana passada, eu descobri a existência de um documento que tem na internet, acho que saiu em abril, que é o AI 2027. Já viu isso daí? Vou te falar então qual é. Não vi, não. É uns caras saiu um cara da OpenAI, esqueci o nome dele. Hoje, vê se tu AI 2027 tu encontra facinho aí. Pra gente pelo menos ver o nome dos caras. E uns caras envolvidos com a parada mesmo. E aí eles fizeram umas projeções baseado no que tá acontecendo agora e no que esses caras têm de informação de dentro e tudo mais. Sobre para onde estamos indo, né? E aí, levando em consideração que continua esse investimento de bilhões e tudo mais, as coisas continuam andando assim, lá em 2027, surge uma inteligência artificial muito sinistra, que é a AGI, e ela daria pra gente uns 3 anos e pouco aí, quando ela perceberia que a gente tá atrapalhando o rolê e poderia chegar no fim da humanidade. Sabe qual é? E aí eu fui... singularidade. Isso. Aí fui trocar uma ideia com os outros caras, fui ver o que tinha os outros caras falando, não sei o quê. Mandei uma mensagem lá no Nicoleles. Aí ele falou, pô, meu irmão,
Relaxa com essa porra aí, não tem como. O método dos caras é te deixar assustado e tudo mais. Eu vi o Akita falando lá, cara, a tua empolgação com inteligência artificial é inversamente proporcional ao conhecimento que você tem de inteligência artificial. Então, como eu sou um cara que não manjo porra nenhuma, eu fico altamente impactado com esses bagulho, né, meu irmão? Aí o que eu faço? Vou lá no ChatGPT, cara, como é que eu faço pra me salvar dessa porra? Mas ele não vai falar, né? Porque ele é uma inteligência artificial, Mas por enquanto ele não sabe que ele é uma inteligência artificial. Vamos ver o que acontece. Não sabe, é verdade. E aí tem um ponto que sobre isso, que eu não sei se... Como é o nome dos caras, já tem aí? Ali, ó. Daniel, sei lá, Scott e Thomas. Depois eu te mando. É fácil, só botar aí 2027 que tu encontra facinho no Google. Mas tem um ponto que é o lance dos data center e como energia e recursos naturais e tudo mais. Talvez seja o ponto mais difícil de escalar com isso daqui, não é? A implementação de tipo, ter energia e, portanto, implementar data center. Com certeza, né? Uma das coisas que gasta-se mais energia no mundo é com data centers de inteligência artificial, cara. Tanto que tem vários data centers que eles têm a própria usina hidrelétrica ou a sua própria Sério? usina do lado, claro. Onde isso? Lá na China já é assim? Na China, não, no próprio Estados Unidos. É? Tem lugar que tem o data center e do lado ele tem a própria usina dele para gerar energia só para ele, porque senão não consegue. Então de certa Não só a forma... energia do processamento, mas além disso tem que resfriar, né? Tem que resfriar as máquinas, senão você não consegue fazer nada. E a gente aqui dando boa noite e fazendo foto de... Cada tem uma conta, que agora não vou saber quanto que é, mas tem uma conta que o pessoal faz. Cada oi, boa noite, ou cada pergunta idiota que você faz pro ChatGPT, você gasta um pacotão de energia, entendeu? Aí o pessoal fala, parem de usar a IA pra fazer besteira, entendeu? Faz só coisa interessante com ela e tal. Mas também até onde que é interessante é difícil de marcar. Mas o grande problema da inteligência artificial é a energia. Mas aí colocar... Bom, os caras estão colocando muito dinheiro e provavelmente vão continuar colocando muito dinheiro. Porque tem toda uma questão geopolítica, inclusive, que foi uma das coisas que eu aprendi também semana passada, que é, os Estados Unidos não vai deixar a China passar à frente de jeito nenhum. Claro, já tomou um susto ali quando a China não apareceu com o DeepSeek. Tu tomou um susto quando apareceu o DeepSeek? Cara, eu não, porque, assim, é lógico que a China não ia estar parada com um negócio desse, né? A quantidade de dados que ele tem. E depois você usando o DeepSeek ali, você vê que tudo bem, cara. É mais ou menos a mesma coisa. O lance só é que ele faz aquele deep thinking, né, que a gente chama, enquanto você tem que no ChatGPT pagar, lá ele faz de graça, entendeu? Vamos dizer assim, a principal diferença é essa. Mas eu acho que, cara, que o negócio de IA é aquele lance assim, os caras te dão várias, por exemplo, edição de vídeo. Tem várias ferramentas para editar. Quando você aprende a mexer em uma, você já fica bom. As outras vão ser mais do mesmo. Ah, não, porque essa aqui corrige melhor a cor. Ah, essa aqui mexe melhor. Vai ter um detalhezinho, mas no fundo, todas elas vão fazer a mesma coisa. E, assim, é lógico que a China não ia estar parada nisso, né? A China tem grandes desenvolvedores, manjam muito, tem dado pra caramba, tem gente pra caramba pra usar, né? Tem chão também pra pôr data center? Tem chão pra pôr data center. Já tem, né? Muito data center em várias outras áreas. Mas desses aí chineses, o que mais impressiona é aquele que a gente conversou com o Breno lá, que é o Manus, entendeu? Manus é chinês. E ele sim é a parada. O lance da AGI, caramba, 2027 eu achei até longe, cara. É mesmo? É. Porque assim, o Sam Altman fala que ele já tem a AGI pronta. Que ele só tá esperando o momento certo de lançar. Entendeu? Agora, se a gente vê a evolução da IA, teve lá a IA, aí tem os agentes hoje, né? Os agentes. A evolução natural mesmo é que tem a evolução dos agentes é a tal da AGI. Entendeu? Porque os agentes já é quase uma AGI. Só que você tem que meio que falar. Você tem que meio que falar para ele o que ele tem que fazer. A AGI não, ela vai dar conta disso. E esse lance que você fala, o medo da galera, eu acho que nem é o medo do ser humano estar atrapalhando. Pra mim, acho que o lance é o seguinte, cara, o ser humano não vai servir pra nada. Entendeu? Então, cara, larga esses caras aí no canto, entendeu? Será que será que a inteligência artificial vai conseguir produzir arte, por exemplo? Será que, Sérgio, vamos lá. A gente já produz, né, cara? Mas arte, tipo uma parada nova. Tipo, vem um novo Van Gogh, por exemplo, Van Gogh,
por exemplo? Cara, dá pra fazer, é porque se você coloca... É o negócio seguinte, né? Mas eu tô falando novo, eu quis dizer, esse foi só um exemplo, tipo, um novo estilo. Porque assim, a criatividade humana, o que a inteligência artificial faz, que a gente já falou algumas vezes, ela faz uma média de tudo que ela já viu, não é? Por isso que até eu concordo em certo ponto com o Nicoleles, né? O Nicoleles brinca que a IA não é nem artificial e nem inteligente. Porque quem programa acaba sendo o ser humano e inteligência para ele tem que ser um negócio orgânico e papapá. Tem toda uma parada do que é o conceito de inteligência, né? Agora, fazer uma coisa nova, pode ser que consiga fazer sim, cara. Acho que consegue sim. Aí começa a ficar assustador. Uma coisa que eu tava pensando também era, porra, a gente não fala pra caramba aí do grande filtro. Sim, pode ser. Será que a gente criou a parada aqui? É porque assim, tu enxerga a inteligência artificial com mais ceticismo nesse sentido? Ou tu também acha que nós vamos morrer pra eles? Eu acho que não, cara. Cara, eu uso inteligência artificial desde 2007, cara. Minha tese de doutorado, ela já tinha inteligência artificial. São os mesmos algoritmos. Na verdade é o seguinte, os algoritmos que a gente usa hoje, eles são todos da década de 60, entendeu? O que aconteceu de lá para cá foi uma melhoria e, obviamente, o poder computacional. Então tem muita coisa que a gente surgiu na década de 60 e os caras eram frustrados porque eles sabiam que aquilo tinha um poder, só que eles não conseguiam aplicar, porque não tinha máquina para aquilo. Com o advento, principalmente da GPU e tal, essa parada toda, eles viram, agora dá pra gente aplicar, principalmente o que a gente chama de redes neurais profundas, né? Que é quando pega muito dado para trabalhar. Mas cara, nesse ponto aí, eu não acho que que a IA vai tomar uma forma, qualquer que seja, entendeu? Mas de qualquer maneira, para nós como seres humanos, assim, vamos lá, mesmo que seja na busca de chegar à inteligência, porque assim, se o grande problema hoje é energia, que é esse o grande problema, não é? Com certeza, não só não, faz tempo já que é energia. Quantas guerras a gente teve por petróleo, né? Sim. É energia pura. Mas agora os caras têm um incentivo mais pacífico, entre aspas, para fazer essa busca, né? Sim. Tipo, agora os caras têm, quero que minha inteligência artificial seja mais foda. Isso empurraria a gente no sentido de procurar fontes de energia melhores e mais eficientes, que já estamos procurando há muito tempo. Mas agora a gente tem um monte de gente pondo bilhões e, portanto, a gente tem mais um caminho novo, não é? Não novo, mas assim, agora a gente tem mais um incentivo. Agora eu tenho recursos para correr atrás de ter uma fonte de energia melhor. Pode acelerar, né? Pode acelerar, encontrar essa fonte de energia aí, que ajudaria em tudo, né? Então, aí no final a IA tá ajudando a gente, velho. No final tá ajudando a gente. Porque ela tá sendo o motor ali que tá impulsionando a gente pra gente buscar o negócio. A gente quer... Nós vamos continuar cada vez mais dependendo de inteligência artificial. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Véio. Isso eu tenho certeza. Dependente. A gente já eu acho que a gente já é muito, mesmo a gente não sabendo. Se você pegar antes desse boom todo que a gente tá vendo, a gente já era, cara, dependendo de IA. Porque a IA é que comanda a nossa vida no, por exemplo, reconhecimento de padrão de consumo da gente, entendeu? Então você tá lá, você vê coisa do Flamengo, você gosta do Flamengo, a IA sabe, ela te manda só coisa do Flamengo, a camisa nova do Flamengo, a bola do Flamengo, não sei o que do Flamengo, porque sabe que você é torcedor e você vai consumir aquilo. Na verdade, a nossa vida, ela já era moldada e comandada pela IA. Só que de uma maneira meio implícita ali. A gente chamava de outra coisa, né? Mas o que tá rodando ali é IA, cara. O que você acha que você chega na sua casa agora, pega o celular e tá lá escrito, aqui, compra nova camisa do Flamengo, porque a gente falou de Flamengo aqui agora. O próprio jeito que as redes sociais te entregam conteúdo... É IA pura, cara. Que a gente chamou de algoritmo, né? A IA é o centro das redes sociais, cara. É o cara do TikTok, ele deu uma entrevista agora há pouco tempo. A IA que roda no TikTok é tida como a mais agressiva de todas. Ela te reconhece em 3 minutos. 3 minutos. E ele faz um negócio muito legal que ele fala assim, eu provo que ela sabe mais de você do que você mesmo. Aí ele dá esse exemplo de você falar e aí aparecer, só que ele dá um exemplo mais legal ainda. Às vezes você só pensa numa coisa e na hora que você pega, tá lá. Nunca aconteceu isso com você, não? Já, mas aí sabe como é que eu enxergo isso? Aquilo ali já ia aparecer de forma aleatória. Exatamente, mas é porque nós temos esse conhecimento. Mas imagina a pessoa que não tem.
Pô, então eu tava conversando com a Mariana no fim de semana, ela tava deitada lá, ela, pô, falei disso aqui hoje, não sei o quê, e aparece esse post pra mim aqui de 3 dias atrás. Ó, tudo a ver com... Mariana, então faz o seguinte, scrolla mais um pouquinho aí. Aí apareceu algum outro post X ali, tu falou disso aqui? Não, ó, 3 dias atrás também. Então assim, é a gente procurando padrão também. É isso aí, né? É o padrão, cara, é o padrão, entendeu? Então assim, eu acho que a gente vai ficar cada vez mais dependente de isso aí com certeza em todas as áreas, cara. Em todas as áreas. Em todas. E aí, a parte desse relatório aí também é falando sobre o lance de conseguir dar o ajuste fino, que é feito por humanos, né? Isso aí. E esse ajuste fino precisa tomar muito cuidado, bom, claro que é um pouco de exagero, mas aí eu fui procurar um pouco sobre isso e eu li sobre o cara falando da teoria do papel alumínio infinito, que é tu falar para uma inteligência artificial, uma AGI, pô, quero papel alumínio da maneira mais eficiente possível. E aí chega num ponto que ela está transformando tudo que tem em volta em papel alumínio, porque a gente deu um comando de merda. Isso mesmo. Escroto, né? E aí, chegaria num ponto que a própria inteligência artificial seria a responsável por fazer o próprio ajuste fino dela mesma. A AGI é isso, na verdade. Que aí é onde fudeu de vez, né? Sei lá. Por quê? De novo, ainda nesse relatório fala lá, cara, nada vai poder impedir que a inteligência artificial não apenas se programe, como faça isso numa linguagem que nós não entenderemos, porque ela inventou uma linguagem nova. E aí, meu irmão, essa é a hora que eu fiquei com cagaço. Porque, porra, se a gente chega num ponto que tem algo que a gente criou que é muito mais rápido nas tarefas, que consegue, enquanto a gente consegue fazer X por dia, ela faz 20... Mais eficiente. Faz muitas vezes mais rápido que a gente, e ainda numa língua que a gente não entende, aí é tchau e benção, né, meu irmão? Cara, ela vai te, assim, cara, eu não sou dessa parada. Mas porque foi o que a Kita falou, quanto menos eu entendo, mais assustado eu fico. Eu acho que no final, eu acho que tudo isso é muito bom, cara. Isso aí é muito bom. Imagina que você vai lá, você faz um prompt, você tem que ficar refinando aquele prompt até acertar. Imagina se você joga e ela mesma vai se auto-refinando para poder acertar aquilo e te entregar a melhor resposta possível. Pô, não é excelente isso? É gostoso, né? Então. Mas é gostoso. Nós vamos ficar mais preguiçosos. Isso aí nós vamos mesmo. Tem outros efeitos. Mas quem sabe, nós não estamos chegando nesse ponto para a gente cuidar da parte criativa da parada. Mas aí ela teria que não ser capaz de fazer algo para Frentex. Para Frentex, Então, porque aí senão fudeu. Porque senão nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer e, porra, cagar. Aí a ideia, o Elon Musk já teve essa ideia, né, cara? O Elon Musk tem a ideia de criar o fundo global de grana, que é dar uma grana para todo mundo do planeta por mês, entendeu? Pra pessoa viver e o resto, cara, larga as máquinas fazendo, entendeu? Se for esse o fim, tá ótimo, né? Parece bom pra você? Não, isso aí eu acho que não. Eu acho que o ser humano, cara, ele se reinventa, o ser humano vai ter a sua importância nesse processo aí. Será que vai ter uns caras fazendo podcast ainda daqui a uns 10 anos? Não, eu acho que não tem. Por exemplo, podcast assim, ó. Uhum. Eu acho que não tem como do IA fazer um negócio que não fique muito mecânico demais. Mas, por outro lado, ia ser muito maneiro ser capaz de trocar uma ideia com umas figuras históricas, né? Isso seria. Mas então, até que ponto, né, porque tudo bem, você pega assim, quero trocar uma ideia com o Einstein. Uhum. Pego tudo que ele escreveu e tal, mas isso aí reproduz uma pequena parte da vida dele. Eu não sei como que ele era no dia a dia, entendeu? Eu não sei por exemplo, você, que pegue todas as horas de podcast que você fez. É hora pra caramba, mas mesmo isso é uma pequena parcela da sua vida, entendeu? O que você fez na sua casa, como que você é com suas filhas, como que você é com sua esposa, ou se você é de um outro jeito, ou se você, mesmo sendo igual e tal, mas você tá vendo só uma pequena parte, cara. Não, pega todos os livros do não sei quem e joga lá, todos os livros do Shakespeare e joga lá. Pô, cara, os livros tudo bem, o cara escreveu pra caramba, mas isso é uma pequena parte da vida dele. E toda a outra parte da vida dele? O que ele fez? Como que ele era? Essa outra parte não tem como se reproduzir. Então eu acho que no final vira um papo meio mecânico, entendeu?
Porque eu queria chegar pro Einstein, assim, por exemplo. E aí, Einstein, por exemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking remava. Antes de dar o problema dele, ele era campeão de remo. Pô, e aí, Stephen Hawking, como que você treinava lá no remo? Eu acho que ela não vai responder, cara. Porque se eu alimentei ela com as obras do Stephen Hawking, ela vai ficar respondendo coisa de buraco negro, coisa no tempo, mas coisa da vida, do dia a dia, entendeu? Por exemplo, chegar pra você, e aí, Igor, como que foi quando vocês foram lá na final da Libertadores, lá na Argentina? Conta aí pra nós como que foi. Se você não contou isso direito em lugar nenhum, o que adianta ela ter 200 mil horas de vídeo seu se não tem essas partes interessantes da vida? Entendeu? Então é um negócio que não... Os perrengues, entendeu? Coisa, pô, fui pro Rio de Janeiro outro dia, aí no meio do capô, aí tive que ficar 3 horas lá no aeroporto, igual o dia que você foi pra praia. O dia que você foi pra praia lá, que você gastou não sei quantas horas. Pra ir, 14 pra voltar. Então... Isso foi um pedaço da sua vida que não tá... Tudo bem, tá registrado, você acabou fazendo stories ali, mas não tá registrado isso. Então, eu acho que no fim, para coisas técnicas, tudo bem. Entendeu? Para coisas técnicas, ok, isso é legal pra caramba. Mas eu acho que não para trocar uma ideia e de coisa assim, porque quando você tá conversando com a pessoa, você não tá falando só, você tá trazendo toda uma bagagem da sua vida, de tudo que você vive, cara. Entendeu? Não é só daquela partezinha ali que você é um cara técnico nisso. É o que eu falo pro pessoal, a mesma coisa, cara. Divulgação científica. Tem um jeito de você falar pro público geral. Agora, por exemplo, se eu vou num congresso da minha área, é um outro papo que eu tenho com a galera. Entendeu? Aí é um papo que ninguém... que é só aquela galera ali que entende. Entendeu? Nossa, deve ser uma doideira. É um papo, é só falando... É termo técnico. É termo técnico o tempo todo. Então, que não é o papo que tem aqui. Essas nuances aí pra mim, a IA, eu acho que ela não pega. Eu acho que ela não pega. Bom, por outro lado, assim, o surgimento de uma inteligência tão foda assim leva a gente pra... Ela pode começar a resolver uns problemas que a gente simplesmente não tem tempo pra... Não é que a gente não tem tempo, mas é que como eles fazem, como a IA faz muito mais rápido, a gente, sei lá, vai que não descobre uma cura de um câncer aí. Exatamente. Porque qual que é o grande poder da inteligência artificial? Em analisar dados, são duas coisas. A primeira, vamos supor o seguinte: você chega numa sala que tem 30 alunos e mede a altura e o peso dos alunos. Você tem duas variáveis. Aí você mede agora a altura, o peso e a idade deles. 3 variáveis. Já vai ser difícil para você fazer isso aí. Agora pega a altura, idade, peso e cor do cabelo. Ferrou. O ser humano não consegue analisar várias variáveis ao mesmo tempo. Esse é um problema que a gente tem. Isso é um problemão que a gente tem, entendeu? Isso é um problemaço. Nós não conseguimos. A gente só consegue analisar uma ou duas no máximo, por vez. O grande poder da IA está nisso. Ela consegue analisar 30, 40, 80, 90, não sei, o Nicolés deve ter falado, ele já falou isso aí pra gente uma vez. Aquele exame do fundo do olho que a galera faz hoje. Você chega lá, o laser vai lá dentro e nessa medida vem 50 variáveis sobre sua vida, sobre sua saúde. Então, você está olhando para a pessoa está saudável, mas ela está fodida. Porque tem coisa, a gente chama isso em análise de dados, a gente chama de estruturas escondidas. Só a inteligência artificial analisando várias variáveis ao mesmo tempo que é capaz de detectar. Por isso que ela conseguiu resolver lá a proteína não sei o quê, por isso que ela consegue procurar cura de não sei o quê. É por isso, entendeu? Porque tem coisas escondidas ali que só ela consegue identificar. Esse é o grande poder da inteligência artificial, na verdade. Entendeu? Esse é o poder dela. É um puta poder aí. É lógico, também, né? É excelente, ué. Não teve aí o cara que ganhou o prêmio Nobel agora o ano passado de Química? É o cara da Google. O cara da Google ganhou o prêmio de Química. Porque eles usaram lá esqueci lá, DeepMind, chama, para resolver um problema de proteína da química que não era resolvido há séculos. Ele levou o prêmio Nobel de Química. Só que o cara é programador. Caralho, o cara é programador, mano. Ué. Interessante, porque aí vai ter uns... Agora o programador vai ganhar os uma químicos porrada. ficaram putos. Eu suponho que sim. Entendeu? Não, e olha só que interessante, né? O prêmio Nobel de Física foi para os caras que desenvolveram as redes neurais. O prêmio Nobel de Química foi para o programador que resolveu o problema da proteína. Ou seja, a inteligência artificial ganhou 2 prêmios Nobel ano passado. Química e Física. Olha que loucura. Melhor a gente acabar com o prêmio Nobel. Então, tem que ter um prêmio Nobel específico para IAs. IAs que resolvem tal coisa. Seria um negócio legal. Isso aí é legal. Isso aí é legal mesmo.
Mas eu acho que é isso, entendeu? Então, aí, eu acho a IA muito boa, cara. Eu não tenho medo nenhum, uso direto. Uso, graças a ela que eu tive emprego a vida toda, entendeu? Minha tese de doutorado é graças à IA também, entendeu? Porque ela tem esse poder, ela encontra coisas nos dados que a gente não encontra. É isso. Basicamente é isso que ela faz, entendeu? É bom, pra mim eu preciso estudar mais, é isso que eu sinto, porque eu não tô cansado de ficar assustado com essas porra dessas notícias aí quando sai um bagulho assim. Eu fico, caralho, fudeu, mano. Não, é porque aqui a gente vê a aplicação. Isso é muito legal. Principalmente para quem já mexeu com o IA, você vê hoje a aplicação que ela tem, isso é sensacional. Vê que você vai lá, escreve um prompt para ela, uma linha. O prompt nada mais é que uma linha de comando. Né? Você está escrevendo para ela e ela pega aquilo, interpreta aquilo e com aquilo ela gera uma imagem, ou ela faz um texto. Ou o Google lançou agora semana passada, né? O novo aí faz vídeo, tudo, né? O View 3 lá. Esse é assustador. Assustador, ué. Então, assim, e não vai, eu acho que não vai parar, achei até 2027 longe aí para ter a AGI. Mas o cara falou. Você falou aí dos caras o prompt nada mais é que a linha de comando, tem uma nova profissão, entre aspas, que engenheiro. que são os engenheiro caras de prompt. que fazem, eles ficam bom em pedir coisas para IA. E o avanço dela é interessante porque mexe necessariamente numa porrada de coisas, por exemplo, a educação, que é uma parada que não muda há mó tempão. Porque agora, porra, vamos lá, tu passa um trabalho pro moleque fazer em casa, não é chat GPT direto. Aí tem um GPT que chat-GPtiza as coisas também. Já viu? É, porque o problema é que o texto, né? O texto dá. Tudo bem, aí ela faz um texto, papapá, tudo isso aí ela faz, beleza, cara. Se você der pra ela escrever um livro, ela vai escrever um livro e vai vender. Porque se você for numa livraria hoje, tem 5 mil livros ali, o que tá escrito naqueles livros? Você não sabe. Pode ser um livro ali que seja uma porcaria e vende. Então, assim, um livro a IA vai fazer, já faz sossegadamente, entendeu? Agora, para trabalho tem esse lance, né? O pessoal, por exemplo, na universidade, o pessoal tá com muito medo de plágio. Plágio, para quem não sabe, já é um problema dentro da universidade. Existe uma porcentagem de trabalhos, de teses, cara, que elas são eliminadas porque, por exemplo, o USP e o Unicamp, elas já têm um sistema de detecção de plágio muito bom, entendeu? Porque o que o cara faz? Em vez dele fazer, a gente brinca, né? Referência bibliográfica é uma coisa. Copiar o trabalho do coleguinha é outra coisa. E tem gente que vai lá na cara dura e copia páginas e páginas. Caralho. Entendeu? Isso é detectado. Achando que os caras não vão ver. Isso é detectar. Hoje, a coisa mais fácil do mundo é detectar isso. Porque toda a tese, hoje quando você entrega ela física e ela digital. A digital, você pega o PDF dela e já manda nesse detector de plágio. E ele fala quantos por cento da sua tese teve frases copiadas. Entendeu? Agora imagina fazer isso aí, tem os detectores de inteligência artificial. Para texto é muito fácil, cara. Porque existe do mesmo jeito que ela escreve num padrão, ela escreve num padrão, e esse padrão é fácil de detectar. E aí você consegue detectar isso e acabou, entendeu? Bom, hoje, ainda em 2025, ela, mesmo nesses modelos mais modernos, ela ainda alucina pra caralho também, né? Ela alucina, se você deixar ela geral, lógico que ela alucina, entendeu? Agora, se você fechar ela, não. Por exemplo, você faz uma IA aqui pro Flow, um GPT pro Flow. Você pega todos os programas que já foram feitos aqui, tudo que já fez do Flow, desde que o Flow surgiu, e joga lá dentro. E faz com que a gente procure, é o que o Breno falou, né? Que ele faz da empresa dele, ele fecha ali, o cara procura só ali dentro. Aí o grau de alucinação dela é muito mais baixo, entendeu? Uma implementação de um sistema desse aí é complicado, nada, cara? Ué. Isso aí tá pronto. Isso aí está pronto. É só alimentar? É só alimentar, ué. Hoje, as IAs são muito fáceis dela decodificar vídeo, por exemplo, e pegar a transcrição. Ela entende o vídeo e transcreve o vídeo inteiro, entendeu? Se você pega tudo aqui, aí o cara entra lá e faz uma pergunta, entendeu? Como que foi? O Flamengo sempre foi bom? Ele vai lá no Flow Sport Club, vocês já conversaram com um monte de ex-técnico, ex-jogador e tal, não sei o quê. Com aquilo ali ela monta uma resposta foda. Entendeu? Um pouco enviesada se for alimentada por nós aqui, porque o Flamengo é foda. Mas aí você vai enfiar todo mundo, né? Do mesmo jeito que você vai enfiar lá o Ronaldo quando veio, o não sei quem quando veio, entendeu? Aí vai ter, e com base ali, porque o que eu quero dizer é o seguinte, ela não vai, aí o grau de alucinação dela é baixíssimo, na verdade. É baixíssimo. Se você coloca ela para entender aquilo ali, é muito baixo o grau de alucinação. Uma coisa é você
jogar ela para geral, entendeu? Por isso que o Deep Thinking lá, ele é caro. Entendeu? Aquele reasoning, cada IA chama de um nome. Mas o pensamento profundo é ela fechar o pensamento, entendeu? Por isso que é caro. É isso que é o pensamento profundo? Pra mim era só ele, que ele vai ficar mais tempo procurando informações, mas ele fica fazendo o quê? Comparando coisas? Ele fica comparando coisas e ele fica procurando coisas exatamente daquilo que você mandou, entendeu? Faz um teste um dia, faz a mesma coisa no livrão, no livre lá total e faz um Deep Thinking. Você vê a diferença da resposta. É outro papo, cara. Outro papo. É outro papo. E isso tem ajudado bastante quando a gente vai falar. Quase todas as áreas hoje em dia do conhecimento humano, os caras estão usando inteligência artificial já, não é? Se não estão perdendo tempo, porque tem que usar, cara. Tem que usar. Entendeu? Imagina você tem um escritório de advocacia. Seu escritório tem, sei lá, 20 anos de caso. Você carrega tudo aquilo dentro de um GPT. Chega um caso novo para você. Cara, você manda procurar naquilo ali. Procura aí para mim as jurisprudências todas que a gente usou durante esses 20 anos. Ele lista tudo bonitinho, acabou, cara. Entendeu? Olha a facilidade, cara. Aí vai obviamente, que aí entra onde que entra o papel do advogado na parada. De juntar isso, concatenar isso de um jeito interessante. Mas essa busca, essa coisa aí dentro de um sistema fechado, é isso, cara. Tem alguém pesquisando? Será que tem alguém olhando para outras coisas agora também? Porque assim, tudo que eu escuto falar de inovação científica é sempre inteligência artificial, cara. Mas o que você diz? Tipo, vamos lá. Antes de estourar isso daí tudo, não sei se antes, mas pelo menos aí faz um tempo, pra mim a coisa mais incrível que tinha rolado era o James Webb. Sabe qual é? Sim. Incrível, caralho, os caras lançamos um bagulho muito foda pra gente olhar como é que o universo começa, ou mais longe que a gente consegue e tudo mais. Agora, toda vez que eu vou toda vez que eu vou ver alguma coisa de inovação científica e tudo mais, a maioria das paradas... Não, na área de astronomia tem coisa pra caramba. É? Muita coisa. O que tem de mais legal, então, que cara, eu tô por fora? Tem, o James Webb agora, por exemplo, semana retrasada, bateu o recorde da galáxia mais distante. Chegou a 280 milhões de anos após o Big Bang. Era 400 com o Hubble, 290 com ele quebrou o próprio recorde. Foi 10 milhões mais pra trás, entendeu? Tá acontecendo coisa. Não tem, entendeu? Tem coisa pra caramba por aí. Bom, estamos perto. Qual que é o tempo que tem aquela escuridão que tu sempre fala? 200 milhões. Então tá chegando muito perto. Não, dizem que o James Webb vai chegar a 200 milhões. Falta 80 milhões. Falta avançar 80 milhões no tempo aí. Bom, ganhou 10 aí, né? Ganhou 10. Não, e vai conseguir. Agora, o lance é que tem muita IA aí por trás. Porque a astronomia é uma área do conhecimento que usa IA há muitos anos, cara. Muitas décadas já, entendeu? Mesmo quando nem tinha computador, né? Vamos dizer assim, a parte tecnológica estava disponível, os caras já davam o seu jeito e usavam, entendeu? Mas essa IA que usa na astronomia é a que tem a ver com Large Language Model também? Usa também muito, mas usa muito das redes neurais, né? Que é a base, né? Do LLM, tá lá no fundo dele, tá uma rede neural rodando. A rede neural na astronomia é demais, cara. Por exemplo, você tira uma foto, pega uma foto do James Webb que tem 50 mil galáxias. Eu quero classificar as galáxias. Quais são espirais, quais são elípticas, quais são irregular. Acabou. É rede neural. Você dá lá e ele classifica tudo pra você, entendeu? Entendi. Nossa, facilita pra caraca. Até porque é dado pra cacete, né? Esse que é o lance, né? A astronomia hoje, não só a astronomia, né? Boa parte das ciências aí, a quantidade de dados que a gente tem é gigantesca. Será que a gente vai conseguir ter, então, os data center que a gente precisa, cara? Cara, Tô querendo trazer pro Brasil, né? Então, vai inaugurar agora aqui no Chile. Agora em junho inaugura um grande observatório chamado Vera Rubin. Esse aí os caras estão apostando muito. A maior câmera do mundo vai ser a dele, 3.200 megapixels. Caralho. A câmera mais poderosa da história da astronomia. Um negócio assim fascinante. Inaugura dia 25 de junho. Dá pra visitar? Esse aí, por enquanto, eu não sei como vai ser a visitação dele. Mas os outros ali dão. O VLT você consegue visitar e tudo. E no Chile vão inaugurar mais 2 grandes telescópios. E o grande, por exemplo, esse Vera Rubin, a cada 3 dias ele cobriu todo o hemisfério sul do céu. 3 dias? 3 dias. Imagina a quantidade de dados que ele não vai gerar. É mesmo. Esse Vera Rubin, existe uma briga gigante. Ainda não foi decidido
se é a galera do Google ou se é a galera da Microsoft que vai ceder os data centers. Essa deve estar sendo uma briga real, Uma né? briga gigantesca, cara. Uma briga gigantesca, porque é muita grana envolvida e precisa de muito lugar para armazenar. Tanto que os caras estão propondo você pré-processar o dado antes de armazenar, não armazenar tudo. Aí chega o cara e fala assim, e se nesse pré-processamento a gente perder justamente o que a gente quer? Porque pode acontecer. Aí tá uma confusão aí no mundo da astronomia, assim, para decidir o que acontece, entendeu? Aí nessa briga tem Microsoft, Google, tem o quê? Tem Basicamente Oracle, tem Amazon. Amazon. Oracle entra nessa? Oracle é armazenamento, né? Entra nessa também. Entra nessa também. Para armazenar. E depois os astrônomos ir lá e acessar. Mas você precisa guardar esse dado. Imagina a cada 3 dias, ele varreu o céu inteiro do hemisfério sul. Segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado já tem outra varredura. Onde você vai enfiar esses dados todos? Uhum. E não para, porque ele é um telescópio que vai ficar varrendo o céu sem parar, entendeu? E aí se a gente tiver uma inteligência artificial capaz de entender todos esses dados o mais rápido possível, essa é a ideia. aí a gente consegue ir liberando espaço? Consegue, né? Então, é o tal do pré-processamento Uhum. que o pessoal está querendo fazer. Tem muitos astrônomos hoje que eles apostam no pré-processamento. Não vamos guardar tudo. Ou seja, você já acopla um sisteminha de IA, na hora que ele está varrendo o céu, você já está processando o dado e você só guarda o que é importante. O que não for importante, você larga para lá, entendeu? Apaga, não guarda. E o que é importante? Então, e aí que entra essa galera e começa a falar isso. E aí? E se nessa a gente perder justamente o que a gente estava querendo? Será que a gente sabe? Bom, hoje a gente sabe o que é importante, Não, né? sabe porque, por exemplo, vamos supor que o seu projeto lá de pesquisa é observar Júpiter. Tá. Ele está varrendo lá, para você só interessa Júpiter. O que não for Júpiter, no seu caso, você joga fora, entendeu? É isso mais ou menos. Vamos supor que no meu caso é uma galáxia XPTO. Analisa ali para mim. O que não for aquilo, para mim, joga tudo fora. Então vai pré-processando. Só que o que acontece na astronomia é o seguinte, às vezes a gente encontra coisas em dados que estão guardados há muito tempo. Rola isso? Rola. A gente chama de redescoberta. E Em inglês mas- é rediscovery. E os caras. Então é comum o cara voltar em dado antigo. Comum. É muito comum, cara. Tem uma galera que é especializada em minerar dado antigo de astronomia. Caraca. Por quê? As técnicas de processamento elas não vão evoluindo? Não. Então, eu posso pegar uma técnica de hoje e aplicar nos dados lá da década de 80. Ótimo. Cara, será que eu não encontro coisa? E a galera encontra coisa. Encontra muita coisa. Tipo o quê? Tipo novos. Tipo planeta que não tinha descoberto, exoplaneta que tinha passado em branco porque não tinha o processamento certo, auroras em Júpiter, coisa do tipo, alguns efeitos, algumas explosões supernovas, que é um negócio difícil de ver. Esses métodos novos conseguem detectar isso em dado antigo. Então tem muita coisa que o pessoal tá... Então tem essa galera que defende não pré-processar, eles usam esse exemplo, entendeu? Faz um pouco de sentido. Faz todo sentido. Mas é um alguma problema em aberto. É um problema em aberto hoje, entendeu? Porque assim, pô, você quer guardar tudo, cara. Olha o tamanho desses data center aí. Então eu não consigo nem imaginar o tanto de dado que tem negócio guardado nessa gigantesco. porra aí. É teras e teras bytes por dia que os caras vão estar adquirindo. Entendeu? E aí precisa de espaço pra caralho. Precisa de espaço. Então vira essa confusão. Hoje eu acho que o grande negócio mesmo, e aonde está o gargalo mesmo de tudo isso, são os data centers mesmo. Isso aí são. Entendi. Estão querendo trazer uns aqui pro Brasil, né? Tem pelo menos um papo que eu... Aqui na bandeira já passou ali? Tem um gigantesco agora, cara. Levantaram tipo em um mês. Rápido. O data center pra nós, ele basicamente é um troço que fica consumindo nossos recursos, né? Porque não gera emprego, gera. Não, né? Fica lá só. Fica lá existindo e tomando Fica lá energia e água pra caralho, não sei o quê. Energia e água, um monte de placa ligada uma na outra. E aí vai. Construíram um prédio ali na Bandeirantes, ali na saída de São Paulo aqui, cara, em um mês, cara, o negócio tava levantado ali, gigantesco, um dos maiores data centers da América Latina. Caralho. Porque aí acaba que tudo, cara, acaba precisando, entendeu? E-commerces. Precisa de data center também. E aí vai tudo que você imaginar, cara. O bagulho é investir em data center, porque isso aí vai ter que ter mais. O negócio é investir em data center hoje. Tem gente que vai ficar bilhardária investindo em data center. Então, o novo Bitcoin é data center. É isso. Não, já tinha, né? O pessoal falava que o novo petróleo era o dado, né? Isso aí o pessoal já fala há muito tempo. Já fala um tempão. Então, mas aonde é esse dado? Tem que estar em algum lugar, né?
Pois é. Senão não vai adiantar de nada. Tem alguma coisa que ainda te fascina nessa história toda, cara? Ou pra tu já ficou, não, isso aqui... Do quê? Putz, inteligência artificial, até essas novas descobertas que os caras Todo voltam. dia, cara. É? Pô, lógico. Claro. Carinha dele. Não, isso aí não tem. Não, a própria IA, cara, quando você vê quando você vê a possibilidade que tem de aplicação, tem muita gente que não enxerga isso, entendeu? Tem muita gente que não enxerga essas aplicações. Uma aplicação interessante aí, por exemplo. Cara, eu vou falar aqui, eu tô com o pessoal, tô rodando Mato Grosso, visitando lá, fazendo negócio com o pessoal lá pro Soja, que é a Associação dos Produtores de Soja de Milho. Tô rodando ali com eles e cara, eu falo de IA pra eles, os caras tem muito, cara, o que é isso? Por exemplo, dá uma planta no meio da plantação de soja, cresce uma erva daninha que a gente chama. Ela chama vassourinha. Isso aí acaba com a plantação de soja. Como que eu detecto isso? Com IA, cara. Com IA. Passo por cima, tiro uma foto. Ensino pro computador o que é soja, o que é essa erva daninha. E manda ele mapear tudo pra mim, cara. Pega o Mato Grosso, um estado gigantesco, ser humano você não consegue fazer isso. Joga lá dentro, faz. Entendeu? Animal. São coisas assim, coisas aplicáveis para o dia a dia e importantes pra caramba. Entendeu? Um bicho lá come a folha da soja. Ensina pro computador o que é uma folha comida por tal bicho, dá toda a sua plantação de soja para ele e manda ele identificar o que é. Ele mapeia tudo para você em 1 segundo. Eles lá tem um problema. Você vai conversar com. Ah, não. Você conversou, né? Você conversou com o Richard. Lá tem um problema seríssimo chamado porco do mato. Cara. O porco do mato é um porcão que ele chega no milho, sabe o que ele faz? Ele derruba o milho para ficar mordendo o caule do milho. Igual criança que quer coçar o dente, ele quer coçar o dente. Só que esse bicho, ele anda em rebanhos de 100, 200. Derruba tudo. Não dá pra você matar. Fala assim, põe um cara lá ficar atirando. Não dá, você não vai conseguir. Você vai conseguir matar 10, só que tem 200. Coloca câmera, isso os caras já estão fazendo, até com a própria Google. Estão colocando câmeras e essas câmeras estão conseguindo, aí é uma técnica dentro da IA que a gente chama de visão computacional, que é o que usa o carro do Elon Musk. Por visão computacional, a gente está conseguindo mapear esses bichos, mapear esses rebanhos gigantescos, entendeu? Para poder mostrar para o IBAMA, mostrar para o pessoal da biologia o problema que está existindo para tomar uma atitude, entendeu? Porque o bicho entra e acaba com a plantação de milho inteira. E é 200 animais. Como que você faz? Não tem como. Nem que você põe uma metralhadora ali, você vai conseguir matar todos, entendeu? Se fosse para matar, entendeu? Você não consegue, você não vence, cara. Porque o bicho ele faz 4, 5 ninhadas por ano, cada ninhada nasce não sei quantos, porque não tem como, entendeu? E a ajuda pra caramba. Então Tem muita aplicação legal, tem muita aplicação que o pessoal não sabe, pra negócio também, ó, eu falo negócio de advogado, tem muito que nem sabe disso, cara. Pô, podia aplicar, podia pôr um negócio aqui, caramba, e ajudar pra caramba. Só que numa dessa acaba tendo pessoas, infelizmente, que vão rodar. Isso não tem como. Isso aí não tem como. Isso não tem como. Mas se a pessoa se preparar, ela não roda. Se preparar aprendendo a usar as ferramentas que existem. Exatamente. E aí é um puta trabalho também, porque todo dia tem um bagulho diferente. Todo dia tem. Aí você tem que pegar a sua área ali, focar nela, entendeu? Estudar o máximo que der naquela sua área, tentar entender, buscar aplicações, entendeu? Usar o próprio ChatGPT para isso, entendeu? Um dia eu estava fazendo uma live, de madrugada até, o cara falou assim, duvido que a IA pode ser aplicada em qualquer lugar. Eu falo, cara, pode, o que você tem? Cara, eu tenho uma farmácia. Eu abri o ChatGPT ao vivo e falei assim, me dê 10 aplicações de inteligência artificial numa farmácia. Ele passou as 10. Controle de estoque, padronização de cliente, coisa assim. O cara olhou e falou, caramba, não acredito. É assim, cara. Vou lançar essa também, pô. Como é que dá pra usar a inteligência artificial no Flow Podcast? Não, aqui é isso. Aqui dá pra usar pra caramba, cara. Aqui dá pra usar demais. E o legal daqui, como você tem tudo em vídeo, dá pra você dar a resposta em texto, em vídeo ainda. Você pode pegar a IA, cara, pôr a IA pra rodar em cima de um programa. Você nunca fez isso, não? Não. Um dia nós vamos fazer. Você pega um programa... Sabe o que eu já fiz? Eu já pra estudar, por exemplo, tem pouco tempo para um programa que vai acontecer amanhã e eu precisava estudar aquilo ali.
Então vamos lá, fiz o livro estudo que eu já faço normalmente, mas eu vi que o cara foi em 2 ou 3 podcasts ali e que seria legal se eu escutasse, se eu assistisse aquele programa ali, ou que se eu soubesse o que tá rolando. Então o que eu já fiz é eu baixo o áudio e aí eu peço para ir a transcrever e depois fazer um resumo. Os pontos principais, não sei o quê. Então, isso aí é uma aplicação pro próprio Flow, cara. Entendeu? Pro próprio Flow. O Flow consegue lançar um produto com isso aí. Entendeu? Você consegue lançar um produto. Porque imagina, entra aqui e pega assim, por exemplo, vamos pegar o Nicoleles. Nicoleles já foi tantas vezes no Flow, já veio tantas vezes aqui, já foi no Critiquei, já foi... Acho que até no Flow Esporte Clube já foi, que ele é palmeirense, infelizmente. Pega todas as coisas que o Nicoleles... Pra mim tá tudo bem. Pra você tudo bem, é verdade. Pega tudo que o Nicoleles falou e com isso gera um mapa mental, gera um resumo. Ela consegue ligar as ideias. Pô, ele falou isso aqui, nesse aqui ele falou isso, nesse aqui ele falou isso. Isso aqui tá no minuto tal, isso aqui tá no minuto tal. Coisa desse tipo, cara. Faz um negócio poderosíssimo. Maneiro. Poderosíssimo. Porque o lance é o seguinte, vamos pegar o caso do Flow aqui. Olha a quantidade de dados que você já gerou. Tem. O que tem... Olha a quantidade de dados que você já gerou. Já falamos bastante merda também. Mas não tem, tá lá, ué. Tá lá. Já contei um monte de... Bom, já falei um monte de coisa achando que eu tava certo e eu tava errado também. Mas tá lá. Tá né? lá. Mas é dado, cara. O dado tá lá. Como entendeu? é que tu se mantém a par de todas essas paradas que tá acontecendo, cara? Porque tu gosta de astronomia, teu negócio mesmo é rocha, e ainda tem tudo isso acontecendo com inteligência artificial e outras paradas, né? Cara, eu uso a própria... Cara, eu pego a Manus e mando ela listar pra mim todo... Antigamente, o pessoal não vai lembrar aqui, mas existia um negócio chamado clipping. Não sei nem o que era clipping? Não. Clipping era o seguinte, o cara precisa se atualizar sobre determinada coisa, sei lá, sobre o Flamengo. Existiam serviços que cobravam caríssimo de reunir todas as notícias sobre o Flamengo naquele dia. Juntava todas as notícias e entregava pra você. Aí você lia e pronto, você estava atualizado do Flamengo, entendeu? Amanhã, mesma coisa. Então eram serviços de clipping. Eu tô usando muito a Manus, por exemplo, para fazer clipping para mim, entendeu? Eu mando ela vasculhar nos sites aí e tal, e ela vem trazendo todas as coisas lá, já faz um resuminho. Aí tem coisa que eu não me interessa, eu deixo quieto, entendeu? Dá pra automatizar isso aí também? Tipo, todo dia ela te entrega essa porra. Claro. Porra, aí dá uma ajudada boa, né? Boa, demais, velho. Demais. Aí tem coisa que você olha e fala, isso aqui é interessante, dá pra aprofundar. Isso aqui não me interessa tanto, tiro pra lá, entendeu? E aí vai. O negócio é que tem que ter um pouco de foco também, né? Senão você fica doido, né? Pois é, então, esse que é o ponto. Tem até aquela doença hoje, a FOMO, né? Que o pessoal chama, né? Fear of missing out. Então, aí você tem que ficar meio... Então, tem que focar, cara. Eu me sinto meio assim, cara, porque se entrar numa de querer entender, querer saber pelo menos, ainda que por cima de tudo que tá acontecendo, a sensação que eu tenho, já falei algumas vezes, de esmagamento que eu fico, sabe? Eu fico, caralho, meu irmão, não consigo não, tem muita coisa acontecendo direto, sem parar. E é meio assustador. Aí hoje tu paga o ChatGPT, tu paga o Manus, tu paga mais quantos? Cara, eu acho que assim, isso é mais ChatGPT e a Manus só. É? Os outros que eu pagava, eu parei de pagar, porque com esses dois aí já... E assim, o ChatGPT serve pra algumas coisas e Manus pra outras? É assim que tu usa? Cara, a Manus ela é baseada nesse lance de agentes aí, né? Então ela tem aplicações diferentes. Então, esse é o tipo de coisa que eu tenho que aprender. Vou pedir pro ChatGPT me ajudar. Tem aplicações diferentes, tem aplicações. O ChatGPT talvez... Porque tem aquele negócio, às vezes você usa um canhão para matar uma formiga. Então tem coisa que é mais simples, você pode fazer no ChatGPT, entendeu? E deixa a Manus fazer coisa que ela fica rodando lá, entendeu? Tem coisa que ela passa a noite inteira fazendo lá para mim. E aí tá beleza. Eu tenho usado o ChatGPT para estudar umas paradas. Por exemplo, o Daniel Lopes veio aí semana passada também e ele falou de um padre chamado Malachi Martin, que é um cara que ele escrevia, ele era jesuíta, e ele largou a ordem dos jesuítas para ser um padre leigo, e ele foi trabalhou de táxi, trabalhou com umas paradas aí e acabou virando escritor. E ele escrevia uns livros de ficção que ele usava a Igreja Católica não só como pano de fundo, mas como um jeito, o livro de ficção era um jeito de contar algumas coisas sobre a Igreja Católica que ele não podia. Não podia contar como padre mesmo. E aí, vamos lá, eu queria entender mais sobre esse cara, conhecer mais sobre o trabalho dele, não sei o quê. Nossa, eu fico horas, que nem antes eu ficava horas lendo a Wikipedia,
E aí ia lendo, uma parada interessante, abriu uma outra aba pra eu ler depois, não sei o que, ia dessa forma aí. Hoje dá pra fazer, ué. Aí do ChatGPT eu consigo ir trocando uma ideia com ele ali, e nesse caso, como é um troço que tá fixo no tempo, não estamos falando de como foram os jogos da rodada inteira do Brasileirão de ontem, não é isso, é uma obra que já existe, esse cara morreu em 99, alguma coisa assim. Tá feito, tá lá, né? Então assim, tem pouca ou nenhuma margem para erro, não vem informação de merda, né? Mas quando eu fui no programa do Galvão lá, eu entrei numa de tentar usar o ChatGPT para ele me ajudar com a rodada do Brasileirão, que eu não vi tudo, né? E aí ele falou umas doideiras ali. Alucinou. Caralho, deu umas doideiras ali. Às vezes dá alucinado. Então, a Manus pode pegar, por exemplo, todo esse estudo que você fez e criar imediatamente um site para você. Que é um negócio interativo para você estudar a vida do cara lá, entendeu? Essa seria uma das diferenças. Entendi. Que aí às vezes fica um negócio mais visual, fica um negócio mais interessante do jeito para você fixar bem, entendeu? Isso é uma das coisas que ela faz. Você fala aí, cria aí todo um estudo sobre tal cara e no final cria um site para mim onde eu possa consultar tudo isso. Ela para você em um segundo ali, cara. Fudido, né? Aí ela monta todo o site ali, você vai clicando, ela ainda pergunta, você quer que esse site rode em algum lugar ou você quer ele local na sua máquina? Aí você põe lá, local na sua máquina, você acaba tendo um site pra esse cara aí. Você se interessou, entendeu? Em geral, usar essas ferramentas aí é melhor no PC, não é? Do que no celular. Eu prefiro, né, cara? Eu prefiro. No celular eu uso muito, por exemplo, eu tô lá no Twitter e vejo uma imagem legal da parte de astronomia. Eu pego aquela imagem e dou pro ChatGPT. Aí falo, explica pra mim em detalhe. Sério? E ele vai, cara. Ele vai embora. Caralho. Isso é legal pra caramba. Porque aí eu tenho uma explicação dele ali, entendeu? E aí eu uso o Deep Thinking, e aí beleza, porque aí ele foca naquilo ali, ele vai atrás dos detalhes. Se você der pro que já é livre, ele já analisa legal. Se você coloca o Deep Thinking, ele ainda pergunta, você quer que eu monte o que com isso aqui? Você quer que eu dê o contexto histórico? Você quer que eu dê as aplicações? Você quer que eu tenha... Aí você pede tudo, ele monta um negócio muito legal, cara. É muito legal mesmo. Então pra tu, todas essas mudanças aí foram melhorando a sua vida, porque você já usava, demais, né? Cara. Melhorou demais. O que é isso? Não tem como a pessoa Pode que tu vai perder o teu posto de... Porque assim, quando eu tinha uma pergunta idiota pra fazer, o que eu fazia? Mandava um salve da manhã, né? E ainda teve aquela do Maurício Meirelles lá. Cara, aí, você que tá assistindo aí, se você não viu lá o Webbullying com o Maurício Meirelles, tem uma parte que ele manda um salve lá no Serjão. Porque eu fui burro de falar pra ele em algum momento que eu fazia isso. Lembra que eu te perguntei se anão chapa mais rápido? Então, e por isso que eu acreditei numa boa. E aí ele começou a falar de não sei o que retrógrado, que não Mercúrio sei retrógrado. E aí, porque a Mari tá brava aqui comigo. Eu lá numa boa, respondendo pra ele. Não, cara, não faz isso não. Que isso? E aí daqui a pouco vamos falar, não, isso daí é verdade que deixa o pau menor? Aí, posso mandar uma foto? Ou seja, não pode não. E pior que eu nem me toquei, cara. Eu falei, caramba, ele deve estar muito louco. Deve estar louco, Deve estar loucaço, cara. Mandar uma foto do tá pau, louca, né? deve estar chapando, tomando todas aí, que tá muito louco. Aí Eu imagino que essa é a sensação de todo mundo que recebe uma mensagem do Maurício no Webbullying, né, cara? O cara só pode estar maluco. Depois que eu fui ver lá que você mandou uma foto, né, com ele. Agora tá explicado. Porra, meu irmão, é uma das sensações mais sinistras que tem, cara. Ele já te convidou pra participar de um bagulho desse? Ele me convidou. E tu arregou? Eu não arreguei não, cara. É que eu tô meio sem agenda, mas eu acho que eu vou lá. É legal? Depende. Tua agenda é maneira? Porque se for, tu tá fudido. Ele vai mandar só um salve de filha da puta nos outros. Cara, ele criou um grupo lá, cara, com... Eu vi. Porra. Monark, Felipe. Porra, meu irmão. Não tinha como dar certo essa porra. Pablo Marçal. E sabe o que é doido? Depois veio uns caras falando... O Pablo Marçal me mandou um salve depois falando, porra... Porque ele mandou assim, vamos correr, não sei o quê. Marcar uma corrida. Aí o Pablo mandou, porra, vamos. Viagem, cara. Um dia... Vamos ver se eu vou lá. Vamos ver lá com o Maurício Meirelles lá pelo dia. Só tem que cuidar da tua agenda lá. Esconde uns contatos antes para hora de seguir uns caras, porque senão... Que pariu. Senão ele vai embora. Senão ele vai... Não vai te fuder, porque o Maurício Meirelles é experiente nisso daí, ele não tá lá pra fuder ninguém, essa que é a verdade. Né? Mas que a sensação de desespero é real também, porque eu tava desesperado, não sabia o que fazer, não sabia onde
Não sabia onde me pôr no palco, sabe qual é? Uma hora que eu, porra, meu irmão, fui num canto lá e só abaixei e fiquei quieto, porque, porra, desesperador mesmo. Deu pra ver. Quem viu o vídeo dá pra ver É. que você fica desesperado. Mas bom, a gente falou de inteligência artificial, falamos não muito de astronomia, mas como a gente sempre fala de astronomia, e aqui na Terra, cara, tem alguma coisa, vamos lá, na tua área de estudo, que tu, não é que tu não estuda as outras paradas, mas assim, do ponto, rochas, petróleo, isso tá em alta ainda? Lógico, Nós estamos vivendo aqui, eu sempre tenho oportunidade, eu falo pra galera, né? Nós estamos vivendo nesse momento, aliás, um momento muito importante, que semana passada o Brasil fez uma grande descoberta de petróleo chamada Margem Equatorial, que é uma reserva que pega ali desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, né? Então no Equador aqui. O Suriname e a Guiana quadruplicaram o PIB deles nos últimos anos explorando esse petróleo. E esse petróleo é a grande treta hoje que a gente tem no Brasil, quiçá no mundo, porque é muito petróleo que tem. E por que eu digo no mundo? Porque o filho da mãe do petróleo, ele passa na frente da foz do Rio Amazonas. E aí já vira toda uma confusão. Só que a Petrobras, ela quer explorar 500 quilômetros de distância da foz do rio. É longe, entendeu? Tanto que tem um erro muito grande. O pessoal fala assim, o petróleo da foz do Rio Amazonas. Não é, o petróleo da margem equatorial. Uma partezinha passa ali, mas essa parte nem está sendo... Ainda não estamos cogitando Então, mexer. E qual que é o problema disso? Todo campo de petróleo, toda reserva de petróleo, ela tem uma curva de produção. Então, hoje, 80% do petróleo que a gente consome no Brasil vem do pré-sal. O pré-sal, ele está chegando no pico da produção dele. Depois ele vai começar a cair. Chama depressão. 2027 começa a cair. Como é que isso acontece? Vamos lá. Primeiro é porque a gente está... Você descobre, Aham. aí você começa a produzir. Vai produzindo. Chega o petróleo uma reserva finita. Aham. Então vai chegar num ponto que você vai atingir o ápice da produção dele. Que é o máximo que a gente... O máximo de petróleo que a gente tirar por dia, vai. Isso aí. Porque isso vai crescendo, então. Isso vai crescendo até um máximo. Depois começa a cair. Porque vai acabando o petróleo. Mas por que isso vai crescendo? Tipo, furei aqui. Eu pensei que a gente tirasse a mesma quantidade de petróleo dali todo dia. Não. Ó, como eu sou burro. Tá vendo? Mentira. O problema do petróleo é esse, cara. Aí você tem que fazer outro poço, depois outro, depois 10, depois 20, depois 50, entendeu? Tá. Então você tem que ir vendo para onde que o petróleo vai andando e tudo e tal. É uma complicação. Entendi. Então você vai produzindo. Começou do zero, né? Aquele lugar ali, o pré-sal não produzia nada. 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, chegou no máximo. Depois começa a cair porque o petróleo começa a acabar. Qual que é o problema? Quando começa a ter uma depressão, se você não descobrir uma nova reserva, você vai criar um gap gigantesco sem petróleo no país. O que quer dizer isso? Que a gasolina na bomba vai sei lá para quantos reais, entendeu? Mas o Brasil descobriu a margem equatorial. O Suriname, a Guiana, todos eles exploram ali, estão se dando bem. E aí começou uma briga gigantesca. Briga da Petrobras com o IBAMA. Porque qualquer petróleo que você vai produzir no Brasil, você precisa de um negócio chamado licença ambiental. O IBAMA tem que autorizar você a furar um poço, mesmo sendo a Petrobras, entendeu? E o IBAMA não queria dar licença, cara. Não queria dar licença. Mesmo a 500 quilômetros. Mesmo 500 quilômetros, falou que não ia dar, porque não sei o quê, porque se o poço explodisse, o petróleo podia vir para a foz do rio. Se o petróleo explodisse, poderia... Tudo com esse si. Lembrando que a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo em perfurar. Faz sei lá quantos anos que não explode um poço e tudo mais. Quando foi o último? Cara, explodir mesmo um poço, eu nem faço nem ideia. Tá. Entendeu? Do jeito que eles estão falando que ia acontecer. A Petrobras tomou todas as medidas, cara. Ela pegou ali o Amapá, em Oiapoque, num lugarzinho chamado Cabo do Orange. Ela fez ali, tem os centros ali. Se der algum problema, eles conseguem rapidamente fazer ali as operações e tal. E tava esse imbróglio todo gigantesco. Complicado isso aí, né, Muito cara? complicado. Muito, mas muito complicado mesmo, cara. E o tempo passando e nada de decidir. Estamos falando de quanto tempo da descoberta até agora, vai? Cara, há uns 2 anos já Tá. que tá nessa confusão. Tá. E agora, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, o IBAMA concedeu o que, digamos, seria a primeira grande licença ambiental para a Petrobras, entendeu?
Então, aparentemente, as coisas vão andar legal ali na margem equatorial, entendeu? Aí a gente começa agora já pensando na depressão do pré-sal. Porque aí se o pré-sal começa a depletar em 2027, até a margem equatorial entrar em produção, vai dar uma intersecçãozinha e aí beleza, nós estamos tranquilos, entendeu? Nossa, deve ser um trabalho o tempo inteiro vocês estão procurando petróleo, O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro, porque sabe que isso vai acontecer. Só que a reserva da margem equatorial é o dobro da reserva do pré-sal. Só pra você ter uma ideia. Porra! É muito petróleo. É muito, não é pouco não. E a gente vai ficar. Dá pra gente ficar rico com essa porra? Cara, dá pra ficar rico daí. Aí entra um outro problema na parada, né? Que aí é a parte política de como vamos dar isso. O Amapá vira um dos estados mais ricos do Brasil por causa disso. Foda! Porque os royalties, né? A gente também vai chamar de royalties, né? Então ali, Macaé, por exemplo, é uma cidade mais rica do Brasil. Por quê? Porque todos os campos que estão na frente pagam para ela. O Amapá vira um dos estados mais ricos do Brasil. Macaé, lá, já se retira petróleo lá em Macaé há muito tempo, não é? Muito tempo. Bacia de campo, sim. Só que Macaé é uma cidade que, na verdade, ela veio à tona, assim, quando a Petrobras mudou para lá um setor dela. Foi 2001. Antes era Campos, né? Antes era Campos. Então, eu tenho eu conheci uma galera que... Conheço, né, na verdade. Uma moça, a Márcia, que trabalhava lá, lá em Macaé. Ela ficava lá 15 dias, ficava uns dias em casa, não sei o quê. Então faz muito tempo que eu ouço essa história aí dos caras pegando petróleo lá em Macaé. Macaé tem muito tempo. Acabou Macaé agora, né? Acabou? Basicamente. Depois das crises aí grandes que a gente teve, Macaé não tem mais aquele poder que tinha. Agora o Amapá vai ter. Então, imagina, os deputados do Amapá, eles sobem na bancada, cara, e eles querem quebrar aquilo lá, porque não estava saindo a licença. E eles sabem que é muita grana, entendeu? Então, mas agora aprovaram. Então, assim, no mundo do petróleo tem muita coisa acontecendo, principalmente no Brasil, principalmente aqui. Tá todo mundo de olho nessa margem equatorial, vai vir muita empresa para cá, vai dar uma... O problema do petróleo é que ele é uma montanha-russa, cara. Entendeu? Ele é uma montanha-russa. Ele é muito sensível a problemas que a gente não tem controle. Por exemplo, guerra. Guerra é um negócio que ferra com o mercado do petróleo. Entendeu? Sim, faz sentido. Então, às vezes, uma crise num país, entendeu? Uma pandemia da vida. Então você fica naquela. O petróleo, quando tá tudo bem, de repente cai, de repente volta de novo, de repente cai de novo, entendeu? Quando um cara, vamos lá, na margem equatorial, encontramos petróleo pra caramba. Encontrar petróleo, também encontramos gás natural? Ali tem mais petróleo mesmo. Não necessariamente tem gás natural junto, não. O gás natural ele pode vir separado do petróleo? Na verdade, ele vem separado. Olha como eu sou burro, tá vendo? Ele vem separado. Porque imagina que o petróleo, ele é você cozinhar a rocha. Tá. Vamos ver o que é isso. Se você cozinhar no ponto certo, você tem o petróleo. Se você cozinhar demais, você tem o gás. Entendi. Entendeu? Então o gás sempre está em cima e o petróleo está embaixo. Às vezes tem campo que só tem gás, tudo foi cozinhado demais. Às vezes tem campo que só tem o óleo, tudo foi cozinhado no ponto certo. A margem equatorial tem pouco gás natural. Tá. O que deixou o Catar rico, por exemplo, foi gás natural, não foi? Lá tem muito gás, lá não tem muito petróleo. Lá tem muito gás natural. Diferente da Arábia que tem muito petróleo, óleo, não gás. O que é mais valioso? Não, tudo é valioso, cara. Tudo é valioso dependendo do esforço que você tem que fazer para tirar, entendeu? Aonde que ele tá, que profundidade que tá essas coisas e tal, entendeu? Mas o Catar é o Catar só por causa do gás natural. Os cara vendia pérola antes. E aí agora, né? Faz um tempo que os caras estão com dinheiro infinito por causa do gás natural. Principalmente que é um país ali, pequeno, né? Então, os Emirados, né? Todos, né? Aqueles Emirados que tem ali, todos eles, tirando Dubai, né? Dubai é onde não tem petróleo. Não, mas é onde os caras do petróleo vão gastar dinheiro. Exatamente. Tudo bem, né? Mas então... Dubai é um negócio ali que o pessoal até brinca, né? No mundo do petróleo tem essa brincadeira. Eu falo, caramba, tem petróleo em todo lugar, menos Dubai. Israel, a treta toda de Israel, ela começa porque quando a Inglaterra vai para lá, ela vai pensando que tá cheio de petróleo, por causa da Arábia Saudita. E lá não tem petróleo, cara. E aí, quando não tem petróleo, o que os ingleses fazem? Eles abandonam aquele negócio, tipo assim, cara, faz o que vocês quiserem. Aí o faz o que vocês quiserem virou a bagunça treta ali, que continua até hoje, entendeu? Entendi. Então, agora existe um negócio. Isso aí que aconteceu com Israel, que acontece com os países árabes.
Aconteceu com a Venezuela, com o próprio Brasil. Isso aí tem um nome no mundo do petróleo. A gente chama de maldição do petróleo. O petróleo ele tem essa maldição aí atrelada a ele. Você pega a Venezuela. Era para ser um dos países mais ricos do mundo, cara. Entendeu? A maior reserva de petróleo do mundo é venezuelana. É petróleo pra caramba. Não é pouco, não é muito, entendeu? É muito petróleo que tem ali. Muito. Não é o país que mais produz, mas é o país que tem mais petróleo embaixo ali. Por que eles não são com mais produtos? Porque eles não tem lá... Então, porque aí entra toda a parte da politicagem no meio e tal, não sei o que, entendeu? Aí a gente fala que é a maldição do petróleo. Quando o político abre o olho para aquele negócio ali, ele fala, caramba, agora eu tô, entendeu? E aí acaba metendo o pé pelas mãos e vira a confusão que vira. Então a Arábia, guerra Irã-Iraque, guerra sobre petróleo, guerra do Golfo, guerra pelo petróleo, entendeu? Invasões aqui da própria Venezuela e tal, petróleo. Eu lembro na época da guerra do Golfo lá, quando vinha o plantão da Globo, vinha aparecer assim, não sei o que, aí vinha o jornalista falando e vinha assim uma imagenzinha atrás de uns galão de petróleo. Os barris. Os barris. Não, e ali foi triste, porque quando o pessoal os iraquianos abandonaram o Kuwait, eles tacaram fogo em todos os campos de petróleo. Não sei se você lembra dessa imagem. Tem imagem até de satélite, que é todos os campos pegando fogo. Eles tacaram fogo em tudo, pra deixar queimando. E foram embora, entendeu? Demorou anos e anos para os caras conseguirem tampar o fogo, cessar o fogo daqueles campos ali. Caralho, foi um negócio de louco. Mas petróleo está acontecendo isso. Então você aí, ó, fique por dentro do que acontece na margem equatorial, entendeu? Fora isso, dentro da parte de energia, a gente tem toda a discussão sobre energias alternativas. Então os hidrogênios que a gente chama, né? O hidrogênio, porque o hidrogênio não é um só. O hidrogênio são vários, dependendo da origem dele. Então você pode pegar hidrogênio até do lixo, entendeu? Do lixo, se você processar o lixo, você tira o hidrogênio. Ele tem uma cor que a gente chama. Então você tem a Petrobras, ela trabalha com o arco-íris do hidrogênio. Hidrogênio rosa, verde, azul, lilás, roxo. Essa cor quer dizer qual é a origem dele. Então, qual que é o principal? O que vem da água. H2O, você faz eletrólise e você separa o hidrogênio do oxigênio. Esse é o hidrogênio verde lá que o pessoal chama, entendeu? Esse é o principal e tal, não sei o quê. Será que o hidrogênio é uma boa solução para o mundo? Isso é uma dúvida que está pairando aí no ar também, entendeu? Porque a gente gasta muito hoje para produzir. Lembra do lance de gastar energia? Para produzir o hidrogênio você tem que fazer eletrólise. Eletrólise gasta muita energia. Então você gasta muita energia para produzir mais energia. Tudo bem. Se a conta for positiva, continue assim. Só que o hidrogênio tem vários problemas. Armazenar o hidrogênio é problemático, entendeu? Tanques para isso. A Volvo estava trabalhando num carro com um tanque, não sei de qual grossura, para ter hidrogênio. Só que o carro ia ficar não sei quantos quilos mais pesado. Aí ia gastar mais combustível, mais hidrogênio, é o cachorro correndo atrás do rabo. Entendeu? Entendi. Mas a inteligência artificial daqui a pouco ajuda a gente a resolver esse problema aí. Ajuda a gente, entendeu? Pode ajudar. Então, fusão nuclear. Agora a China com o tório, entendeu? A China descobriu a maior reserva de tório do mundo, cara. O tório que está na China serve para a China por 60 milhões de anos. Porra! Entendeu? Tipo, ela não precisa de energia de lugar mais nenhum do mundo. E é limpa? Em tório. Você faz o reator nuclear, você faz de tório hoje. Tá. Só que faltava tório no mundo. Mas daí ele também tem os mesmos riscos de uma outra? Não? Ele é fusão. É fusão do tório, não é fissão. Tá. Gera energia pra falei caramba. Tá, como se eu entendesse exatamente. Bom, eu sei o que é fusão e eu sei o que é fissão. Agora, fissão é quebrar o átomo. Isso. Que é o que a gente tem hoje. Agora, o efeito prático disso, porque a fusão é mais segura. A fusão é mais segura. A fusão, ela não gera resíduo, igual as usinas de fissão geram. Depois tem que enterrar. E se deu qualquer problema, é só puxar da tomada. Dr. Octopus. Lembra do Dr. Octopus? Aquilo lá é fusão nuclear. Entendi. O Homem-Aranha não vai lá e puxa tudo da tomada? Já era, acabou. Entendeu? Tá. Então a China hoje, ela descobriu a maior mina de tório do mundo, que alimenta o país por 60 milhões de anos. Eles vão querer fazer o quê? Pra que eles vão ligar pro resto do mundo, cara? Existe chance da gente ter tório por aqui também? Tem tório, o Brasil tem muito. Esses elementos a gente chama de terras raras. Tá. Agora eu sei o que você está falando. Cobalto, nióbio, o famoso nióbio. E o grafeno? Grafeno em Minas, né? Grafeno em Araxá. Tem grafeno pra caramba. Também, é uma terra rara, entendeu? São elementos que hoje eles têm uma importância muito grande. Entendi.
para energia alternativa, para construir coisas mais leves, mais resistentes, entendeu? Então tem tudo isso aí. Voltando um pouquinho no papo do petróleo ali, cara, você falou que lá em Macaé tá acabando. Não é que tá acabando. Macaé foi o seguinte, Macaé teve o auge da cidade. A Petrobras mudou uma parte dela para Macaé. Tá. E ali foi anos 2000, 2001, 2002. Eu lembro que o pessoal de Macaé andava com uma fita para apresentar nas faculdades que tinham coisa a ver com petróleo para você ir morar em Macaé. Caraca! Venha morar em Macaé, a princesinha do Atlântico. Ia ser uma cidade que desenvolveu pra cacete. Então, ela era para ser a melhor, cara, era para ser a cidade mais rica do país. Só que qual foi o problema? O Brasil passou por crises internas que se somaram a crises externas. Então a principal delas foi em 2018. 2018, quando estoura lá o negócio do petrolão, a gente estava vivendo uma crise mundial também do petróleo. Entendeu? O petróleo estava caindo, o preço do barril chegou a 140, 150 dólares o barril, e estava indo para 70, 60, estava despencando. Isso para uma empresa de petróleo é terrível. Sim. Então, aí você juntou uma crise externa com uma crise interna. Cara, isso aí virou a tempestade perfeita que o pessoal fala. Macaé, cara, virou uma cidade fantasma. Entendeu? Que coisa. Por quê? Com uma incerteza. Você nunca foi em Macaé? Não. Caramba! Com uma incerteza muito grande, se você é dono de uma empresa de petróleo que faz cabo de submarino, você não vai investir no Brasil, cara. Falou, caramba, cara, além da crise externa, tem essa crise interna no Brasil que eu nem sei o que é, eu nem entendo disso. Na época eu lembro que a gente tentava explicar para os caras de fora, os caras não encaixavam, entendeu? Não dava para explicar uma coisa que é muito fora da realidade para eles. Então o que a empresa faz? Você pega a sua empresa e vai embora do Brasil. Eu pego a minha e vou embora do Brasil. Cada um pega a sua e vai embora. Aí acaba a cidade, cara. Faz sentido. Porque Macaé tinha a região ali do Parque dos Tubos. Não é que não tem petróleo, é que deu merda mesmo. Deu merda. Entendi. É uma merda gigantesca, entendeu? E aí a Petrobras mudou. O que acontece, Sérgio? Vamos lá, se a gente estava falando lá então do pré-sal, que está chegando no auge aqui e vai entrar em depressão até que ele zera. Ele zera, não zera? Basicamente zera. Tá, e aí a gente montou toda uma estrutura, que obviamente se paga e tudo mais ao longo do tempo, mas aí acabou. Aí faz o quê? Deixa lá, tira, o que acontece? Então vamos lá, tem um jeito certo de fazer, que é o seguinte, quando eu falo para a ANP aqui no Brasil, que eu vou furar um poço, eu tenho que entregar para a ANP o plano da vida inteira daquele poço. Que geralmente, isso varia, o tempo varia de acordo com... Eu vou calcular. Tá. Aí eu vou falar, ó, esse poço aqui eu vou furar, que o poço flow, ele começa no dia tal, ele vai durar por 10 anos. Quando ele acabar, eu vou tirar a plataforma dali, eu vou tampar o poço usando tal técnica e eu vou deixar o mínimo de pegada, que a gente chama, pegada ambiental. É isso aí. Você tem que largar o mínimo possível. É isso que acontece. Você tira a plataforma, você tira os poços, você tira tudo. Isso acontece toda vez? Acontece. É? Porque então tá o cara ótimo. pode pegar aquela plataforma e aproveitar ela em outro lugar, entendeu? A tecnologia não muda muito assim? Então, a tecnologia embarcada na plataforma muda, mas a estrutura em si não. Aí você muda só a planta, né? Você põe uma planta nova de produção em cima, mais moderna e tal. E isso tem para lugar para evoluir ainda? Isso aí tem. Qual que é o principal problema hoje? Deve ser furar em si, não é? Ô, cara, não, furar poço é um problema, acertar, né? Acertar o poço é problemático. Hoje a média de poço exploratório é 30%, cara. Caralho, os caras furam e erram. Erra 70. De 10 erra 7, acerta 3. Deve ser, inclusive, bem caro furar um pouco, porque tem que furar muito ou fundo. Em que momento será que o cara se liga que ele errou? Na hora que ele programou que ia chegar numa profundidade e ia começar a produzir, não produz. Aí, família, deu merda aqui. É isso aí, produz Bota água. Produz água. Entendi. Tanto que a gente brinca que a Petrobras ia chamar Água Brás. Porque para cada barril que ela produz centenas de água. Entendeu? Entendi. Aí tá, então fura um pouquinho mais pro lado. É assim? Não é. Aí você tem que refazer todo o estudo para saber onde que errou, por que errou e tal. E aí óbvio, porque você fez todo um estudo para não gastar um monte de dinheiro furando à toa, né? Já que tu furou, aí agora que tu furou à toa, vai um montão de estudo. E demora? Esse estudo é longo e complicado? Assim, o primeiro demora muito. Tanto que a ANP ela dá 5 anos hoje para você declarar se você vai ou não ocupar aquele bloco que você comprou, entendeu? Então, 5 anos. Agora, para fazer um novo, aí não, aí é rápido. Tu compra um espaço para você... hoje você compra, né?
É assim que funciona. Tá. Mas quem tá no Brasil explorando petróleo? Tem a Petrobras? Tem... Petrobras, vamos lá. Shell, tem duas chinesas, Sinopec e Sinochem, são empresas gigantescas da China. Aí tem BP, que é a British Petroleum, tem Ecopetrol, que é colombiana, tem a Equinor, que é a antiga Statoil, norueguesa, entendeu? E Exxon, que explora no Brasil. Todas são igualmente eficientes? Todas são muito boas. Muito boas. E a Petrobras, ela tem algum diferencial, Tem. cara? Eu já ouvi falar que ela é muito foda na perfuração. Perfuração em águas ultra profundas. Quando você tem mais de 2.000 metros de água para começar a furar um poço, aí a Petrobras não tem igual, cara. Não tem. Entendi. Todas essas aí estão explorando pré-sal? Todas elas estão no pré-sal e um negócio, uma dinâmica que existe também no mundo do petróleo é assim, que um bloco, ele nunca é explorado só por uma empresa. Porque você não tem grana para comprar todo o bloco. Então você junta Shell, BP e Petrobras e compra aquele bloco. Quanto custa um bloco? Não, cara, não dá nem pra não. Milhões e milhões e milhões, entendeu? Só que aí uma entra com 40%, uma com 20%, outra com 10%. Cada um pega um pouquinho. Aí no bloquinho do lado, são as mesmas empresas com a porcentagem trocada. Aqui com ela trocada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. As empresas, elas todas têm uma mega parceria. Entendeu? Então, assim, o petróleo está na mão de pouquíssimas empresas no mundo. Porque elas acabam dominando tudo, porque do mesmo jeito que elas são assim no Brasil, elas são assim lá na Noruega, no Mar do Norte, elas são assim lá no Golfo do México, nos Estados Unidos e assim. E aí, essa que a gente estava falando da margem equatorial, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, vamos lá. E se tiver gente morando ali? Não, mas é dentro do... Para dentro do mar. Então, uma vitória do Brasil, por conta da margem equatorial, foi que a gente conseguiu estender a nossa plataforma continental. Então, o Brasil ganhou algumas milhas muito importantes, porque senão a gente ia acabar furando coisa em água internacional, não pode. E isso foi uma grande primeira vitória do Petrobras. Eles conseguiram, com o estudo, mostrar que precisava estender um pouco mais o nosso território. Nós ganhamos território. Então faz um mês aí que o Brasil é um pouco maior do que era antigamente. E a gente combina isso com quem? Que a gente vai ser um pouquinho maior. Não, aí passa por todo um crivo aí mundial. Combina com todo mundo. Combina com todo mundo. Combina. Não é assim, não é na zona, não. Que combina. Dá a impressão que é, mas não é não. É combinado. Então assim, não pode furar poço de petróleo em água internacional. Não pode. Água internacional porque a gente combinou que não pode. Isso. Existem acordos, né? Igual você não pode explorar nada economicamente viável na Antártica. Entendeu? A Antártica tem muito petróleo. Tem? Tem. Só que ninguém pode explorar. Na hora que der merda... Uma hora... Bom, o petróleo é um recurso finito. Se a inteligência artificial não vai matar a gente em 2030, significa que a gente vai ficar por aqui mais um tempo precisando de petróleo? Muito. Ou será que a gente não estamos nem perto de arrumar uma outra fonte de energia melhorzinha? Cara, o problema da energia, tudo bem. Tá. Só que o problema do petróleo é que ele não é isso. Tudo que está aqui ao nosso redor é feito de petróleo. Tudo. Então o carro, até a gente brinca, né? Que o carro, o tanque de combustível dele talvez é onde vai menos petróleo no carro. Entendi. Entendeu? Faz sentido mesmo. O resto todinho é petróleo. Então, substituir os derivados do petróleo, isso vai ser muito difícil. Muito difícil. Pelas propriedades, entendeu? Pô, uma negocinho, uma Tupperwarezinha de plástico foda, feito de petróleo, cara, não tem igual feita por produto reciclável. Vai me desculpar. A galera do reciclável vai me desculpar. Mas o petróleo não tem como, cara. Tem resistência, é resistente a calor. Você enfia no micro-ondas, ele não fica todo molenga, entendeu? O negócio tem umas propriedades que são realmente importantes, né? Tu gosta mais do petróleo ou das estrelas? Cara, tem que gostar mais do petróleo, né? Que o petróleo que paga meu salário. As estrelas são diversão, mas a parte importante também, claro. Bom, até porque a gente precisa, os derivados de petróleo também vão no que a gente precisa para ir lá para fora, né? Olhar, claro, lógico, olhar as outras paradas. Foguetes e tudo. Foguete. Se bem que hoje o foguete ele é movido a oxigênio líquido e hidrogênio líquido, que é o que a gente quer pôr no carro. O carro a hidrogênio,
pra quem não se toca, é como se a gente andasse em cima de uma bomba. Pô, isso os caras já falam dos carros que anda com gás natural também, né? Falava, né? Hoje não, né? Hoje tá mais bom, tranquilo. né? Eu aqueles lembro... aqueles carros, lembra no início, né? Que o cara enfiava o bujão de gás atrás. Aí era uma bomba mesmo. Cara, eu lembro lá no Rio, eu lembro de uma vez que eu tava voltando pra casa de carro e eu tava passando num posto de gasolina que lá no Rio, pelo menos até 2016, que foi quando eu saí, tinha quase todo posto tinha gás natural. Isso. Muito posto com gás natural, diferente daqui de São Paulo que é um ou outro que tem gás natural. Lá quase todo carro, todo táxi era gás natural, nessa época. Todo amarelinho, né? Tudo era gás natural. Tipo, a galera, até porque tinha o desconto lá no IPVA, e o IPVA no Rio é ardido, então os caras botavam gás natural pra pagar menos IPVA, não sei o quê. Então quase todo posto tinha gás natural. Aí eu lembro de voltando pra casa, um posto pegando fogo, cara. Que um carro explodiu com gás natural. Mas explodia direto. Tempo já. Explodia direto. Agora tá mais tranquilo. Lembra que o cara tinha um negocinho aqui? Eu lembro. Quando eu morei no Rio era assim também, velho. Lembro. O cara tinha um botãozinho aqui que ele trocava de gasolina. Não tem mais o botãozinho? Eu acho que não tem, né? Pô, aquilo lá era muito arcaico, cara. Aquilo ali pra explodir o carro era... Pô, várias vezes, cara. Eu cheguei, pegava o táxi lá, tinha que colocar coisa no portátil, tinha um bujão de gás, cara. Um bujão mesmo. O cara põe um bujão, cara. É assim. Não era um tanque de gás natural, era um botijão de gás, cara. O cara pegou na casa dele, tacou ali, fez a ligação e vambora. Aí pegava fogo, Não tem como. Combustível tem isso, cara. Mas e o hidrogênio líquido? Cara, o hidrogênio, pra quem não sabe, o hidrogênio é um gás. Certo? Obviamente. Se tu comprimir ele... Se você comprimir ele demais e diminuir muito a temperatura, ele vira líquido. O problema do hidrogênio líquido, cara, se você colocar ele aqui no ar, ele pega fogo. É? Ele é altamente explosivo. Ele não é nem inflamável, ele é explosivo. Entendeu? E outra. Por que ele tem essa característica? É a característica dele. É o hidrogênio. Hidrogênio combinado com oxigênio explode. E olha que engraçado, a gente toma água, né? Que é H2O. O hidrogênio, por exemplo, uma garrafa dessa aqui, ela não conseguiria segurar o hidrogênio líquido. O hidrogênio ia vazar pela garrafa. É? É. Pelo plástico? Pelo plástico. É tipo azeite, então, que atravessa tipo o vidro. Exatamente, Entendi. tipo azeite, isso aí. Então, por isso que as empresas hoje, a Volvo é que está mais evoluída nisso. Eles estão tendo que desenvolver tanques especiais para armazenar o hidrogênio líquido. Porque ele é o átomo mais leve que tem. Ele é o átomo mais fácil de escapar e é uma coisa altamente explosiva. Tanto que é combustível de foguete. Entendeu? Que explode. Como você faz combustível de foguete? Você joga o oxigênio, mistura com o hidrogênio líquido e explode. E o foguete vai embora. Entendeu? Só que isso acontece naturalmente. Assim. É simples. Ué, porque também não tem hidrogênio líquido na natureza aqui no planeta Terra, né? Não tem. Qual que é a temperatura que ele tem que estar? É temperatura criogênica que a gente fala. Menos cento e tantos graus. E uma pressão insana também. É com a pressão insana. Então você tem que ter um tanque que ele pressuriza e não deixa vazar. E esse tanque ele está ficando muito pesado hoje. Então tem muita empresa que começou a investir em hidrogênio líquido há 2, 3 anos atrás que está começando a falir. Porque eles viram, na Europa principalmente, porque eles viram, cara, isso aí não era o que a gente pensava, entendeu? Vamos cair fora disso. Entendi. Porra, toda vez que a gente encontra, Combustível. parece que encontra um caminho para uma energia. Agora estamos tendo essa terra rara aí, talvez seja um caminho promissor, né? Mas então é o seguinte, não existe solução mágica. A primeira coisa é essa. Essa é a primeira coisa que tem que falar. Seria excelente, mas não tem, cara. Aí o pessoal fala assim, biodiesel, por exemplo. Cara, é excelente, biodiesel é excelente. Daí você pega o milho ali, o etanol de milho. Pega o milho, transforma o milho, tira o amido ali, o amido você transforma em etanol. Show de bola. Só que nesse processo, cara, você tem uma coisa pra cá. Entendeu? Entendi. É bom, mas não é a solução mágica. Não, os caras falam que o etanol brasileiro é carbono o quê? Meio que fica no 0 a 0. Sim. Carbono zero. Isso. A gente chama aqui no balanço de carbono, que é o carbono zero, exatamente. Então, é legal? Tudo bem. Mas legal. ainda jogamos um carbono ali. Ainda dá problema. É zero, mas é zero na balança, né? A gente ainda emitiu carbono e tudo mais, né? Porque hoje, quando a gente coloca gasolina, a gente emite mais carbono do que...
Porra, eu não sei se estou sabendo explicar essa porra direito. Você, não sou eu que explico, né? É você. Mas o carbono zero é que a gente emitiu carbono para fazer aqui, mas na hora de jogar carbono para a atmosfera com o motor do carro... É como se zerasse a equação, como né? Se zerasse. O tanto de carbono que a gente emitiu... A gente não emitiu... Exatamente, a gente economiza ele na hora que põe no carro, entendeu? Então fica esse 0 a 0. Mas tem outros problemas. Carro elétrico também. Pessoal, carro elétrico é uma solução? Por enquanto, não é uma solução definitiva, porque tem um problema da bateria. Você joga a bateria. Mas, por exemplo, para microclimas como o nosso aqui de São Paulo, é uma baita de uma solução. A China limpou o ar dela eletrificando a frota. Imagina que vai começar o inverno nosso aqui. A gente tem aquele problema de inversão térmica, que é causado por esses ônibus que jogam toneladas de coisa na atmosfera. E o hospital fica como? Você já levou sua filha já teve problema respiratório no inverno? Você teve que ir com ela no hospital? Cara, você não entra, cara. Imagina se a gente consegue, só eletrificando a frota, contornar esse problema. Tá excelente. Não é a melhor solução do mundo, não é, mas para microproblemas de cidades, ele é perfeito. Parece uma boa solução de uma forma geral, não é não? Qual que é o problema? O problema é a bateria. O problema é a bateria. Como que você descarta a bateria? O que você faz com a bateria? A bateria e outra coisa, tá? O que você faz com a bateria hoje em dia? Você descarta ela, mas ela é altamente poluente, né? O lítio, né? Principalmente. Que é a bateria nossa que a gente usa de lítio. Mas agora tem baterias de outros elementos que o pessoal está trabalhando. Tório é um que pode virar. Lantânio, que é um outro terra rara que tem muito no Brasil, pode virar também. Então tem o pessoal trabalhando em baterias melhores para o problema de descarte. Mas você foi em todas, energia solar. Cara, tudo bem, é legal, mas você tem que desmatar um monte para enfiar aquelas placas lá, aquela placa dá problema também. Eólica muda, cara, migração de ave, cara. Entendeu? Então assim, não existe a solução mágica. O que você tem que ir é pesar. Talvez para São Paulo, capital, a melhor solução seja carro elétrico. Talvez para Brasília, sei lá, a melhor solução seja biodiesel. Talvez para o Rio de Janeiro a melhor solução seja tal coisa. Vai ter que ser uma mescla de tudo isso. É que a galera não quer isso, né? O pessoal quer uma solução... Assim, em geral, que seja mais fácil de gerenciar, inclusive. É a mágica. Pum, fez assim, isso vale para tudo. Isso vai ser difícil. Isso não vai ter. Interessante, cara. Porque assim, até agora eu tava achando que, se todo mundo usasse carro elétrico ia ser mais legal. Mas aí tem o problema da bateria mesmo. Até porque ela tem uma vida útil de 10 anos em geral, né? Não sei se é vida útil, mas a garantia é de 10 anos. E aí você faz o quê? Óbvio que isso aí vai ser contornado. Entendeu? Como em todos os problemas das outras energias, isso também vai. O hidrogênio está lá, as empresas estão trabalhando para fazer um tanque mais parrudo. Vai chegar uma hora que esse tanque ele vai ser parrudo o suficiente, mas não pesado e não vai ser problema. Beleza, vamos embora no faz carro, de grafeno, porra. Ué. Água, tem carro movido a água. Eu já vi isso daí, eu achava que era mentira essa porra. É excelente, porque quando queima a água, gera o quê? Vapor d'água. Vapor d'água não vai poluir. Que já é o que a gente tem todo dia. E qual que é o problema, então? Cara, aí entra em outros problemas. Problemas de eficiência. Entendeu? Problema que você vai ter que produzir água para ter aquilo ali. Entendeu? Você vai tirar essa água toda da onde? Do mar. Então começa a ter. Só que aí pra você tirar a água do mar, você vai ter que dessalinizar. Dessalinizar, você gasta energia. Entendeu? Então na hora que você pega qualquer tipo de energia que tem e vai fazendo na conta, você vai ver que todas elas são meio parecidas. Entendi. Entendeu? Só que uma é pior para um lugar, outra é pior para o outro, e aí você vai. Então isso aí, hoje, é uma das coisas que é mais discutida no mundo, e principalmente aqui no Brasil, porque esse ano tem a COP aqui no Brasil, você vai ver, o pau vai torar lá em cima, cara. Que é em Belém. Em geral, eu escuto falar bastante e sobre o lance que a gente aqui a gente é muito bom com energia limpa, né? Que é, hidrelétrica, não sei se é limpa de verdade. A hidrelétrica ela é limpa em que ponto, né? Porque para você ter uma hidrelétrica, você tem que inundar uma área gigantesca. Tem que fuder uma galera ali. Vai fuder não só fuder a galera, você vai fuder bichos, a fauna, vai fuder a tudo, flora, entendeu? Então assim, ela é limpa no quesito do resíduo que ela gera. Aí pode até ser. Mas que ela atrapalha todo o que tem em volta dela ali, com certeza. A eólica, muita gente acaba zoando, não dizia. Tem vários e vários estudos da migração de pássaros sendo desviados. Aí você vai perguntar, qual que é o problema disso? O problema, cara, é que o filho da mãe do pássaro, ele é um excelente polinizador.
Então tá começando a nascer coisa onde não era para nascer. E aí você entra num desequilíbrio, cara. Aham. Aí começa E a onde ferrar era tudo. para nascer não tem Não mais. nasce mais. É. Porque aquele pássaro não passa mais lá, entendeu? Aham. Então, aí você olha, pô, eólica é legal, cara. Tá ali só o negócio virando com o vento, que ninguém tá gastando nada, mas tá ferrando um monte de coisa. E não é. Eu sempre tive a impressão que a energia eólica ela tinha um quê de. Putz, não é muito eficiente, tipo, demora pra gerar energia pra cacete, que nem uma. Ou ela é tão eficiente quanto. Ela é, a eficiência ela é boa. É? Boa, Olha aí, ó. boa. Todas são eficientes no mesmo Cara, nível? então, todas elas vão ter o seu grau de Entendi. eficiência, entendeu? Isso aí não é problema e cada uma delas vai ter o seu probleminha ali. E aí na hora Entendi. é medir qual que é o... Por exemplo, dá pra gente viver sem hidrelétrica? Não dá. Então nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Dá pra viver sem petróleo? Não dá, pelos derivados, Aham. entendeu? Mas dá pra viver... Então a gente tem que se adaptando e adequando as coisas da melhor forma possível. Talvez seja esse que é o caminho aí que o pessoal tenta buscar, né? Tá bom. A parte boa, suponho, é que a gente, por mais que o petróleo seja um recurso finito, ainda tem, inclusive, em lugares que a gente não combinou de não explorar, Claro. né? Tem Então muito estamos aí. em paz nesse sentido aí, né? Não. Petróleo não. Desde que eu comecei a mexer com petróleo, trabalhar com petróleo, eu ouço que o petróleo vai acabar daqui 20 anos. Eu também já escutei isso um monte de vezes. Mas é que, por que falam isso? Se por acaso a população continuar crescendo e a gente não descobrir mais nada, aí acaba. A gente descobre, entendeu? Descobre muita coisa. Então, Europa, África, tudo isso daí os caras conseguem encontrar petróleo? Europa tem um problemão, né? Europa não tem petróleo. Mas aí como que eles contornaram? França é o lugar que mais tem usina nuclear do mundo. A Alemanha tem as termoelétricas, que a Aham. gente chama. Terrível. É, isso é meio escroto. É terrível. Mas vai fazer o quê? Não tem jeito. Ou é isso ou o cara morre de frio. Ou compra o gás lá da Rússia. Entendeu? E aí Não, começa da a Rússia, treta. da Rússia eu não vou comprar não. É, então. A Rússia não foi lá e bombardeou o Até gasoduto? porque os caras sacanearam o gasoduto. Bombardearam o gasoduto. Tipo, qual que era a ideia do Putin no começo da guerra? Vamos matar a Europa de frio, entendeu? É isso. E isso é terrível, mas isso faz com que o país vá atrás de coisa, cara. Hoje a França e a Alemanha lideram as pesquisas em fusão nuclear. Porque a necessidade faz o cara ir atrás, entendeu? Sim, Faz certeza. o cara ir atrás. certeza. E a IA pode ajudar nisso tudo, tá? Voltando lá, fazendo um link com o negócio da IA, a IA pode ajudar demais nisso. Ajudar nas pesquisas. Ajudar nas pesquisas, ajudar a tentar encontrar uma equação que equilibre todos esses tipos de energia que tem, entendeu? Porque a gente tem várias variáveis, mesmo poder da IA, embutidas num processo. Talvez a IA trabalhando com essas várias variáveis, ela encontre algo que a gente não está conseguindo ver. Entendi. E aí ela busca ali, usando inteligência artificial, a gente talvez busque uma solução ótima, que a gente chama, otimizada para todo esse cenário aí. Entendi. Muito interessante, cara. Eu não sabia que... não tinha essa visão que as diferentes fontes de energia, elas vão servir para diferentes lugares, em última análise, né? Diferentes aplicações, no fim das Exato. contas. Isso é interessante, porque eu achava que, assim, existe uma que é melhor que a outra. Não tem, é difícil. É bem difícil. Entendi. Bom, então tá, né? Então a gente pode continuar usando o que a gente tem mas eu ainda gosto da ideia de carro elétrico, porque pô, é tão gostosinho não ter que botar gasolina, cara. Não, isso aí é sensacional. Não tem que botar gasolina, não ter barulho, cara. Carrega igual um celularzinho. Não ter barulho. Né? E assim- carregar um pouco mais rápido só, né? Mas, sei lá. É só colocar todo dia, pô. Que nem É. tu chega em casa com o celular, tu faz o quê? Tu bota na tomada, chega em casa. A Mariana chega em casa, já bota o carro na tomada todo dia. Deixa Né? ali, né? O Jean agora lá no prédio dele também tem uma facilidade que ele consegue ter um carregadorzão lá. Aí, ó. E aí paga o tempo que tu pode usar 4 horas por dia, né? Que tu falou? Aí, 4 horas por dia é bom demais, porra. Aí fica gostosinho. E, porra, tem o lance também dos carros elétricos em geral, eles são mais tecnológicos também, não são? Isso aí com certeza. Tecnologia embarcada é sensacional, né? Desse, tu já andou em vários carros elétricos, eu suponho, né? Porra, deve ter, sei lá... Cara, o Cybertruck é sensacional.
Já andou de Tu Cybertruck? andou no Cybertruck? Andei. Onde que tu andou no Nos Cybertruck? Estados Unidos. É? Como é que fez? Tu alugou Cybertruck um? do Beast Mode ainda. Tá, Eu andei que é o quê? no Cyber Beast, que é o mais foda que tem. Mas E por vai quê? de 0 Ah, tá. a 0 a 100 em 2 e alguma coisa segundos no Beast Mode. É tipo uma montanha russa, meu irmão. Pisou, cara, você vai embora. Pisou, você vai embora. Mas e dentro deles? Viver dentro dele é Cara, maneiro? é horrível, né? Falando bem a verdade, eu gosto muito do Elon Musk, cara, É. mas o Cybertruck por dentro, cara, é um cara que não tem acabamento, né, cara? É escroto? Ah, não tem, porque só tem aquela tela gigante. Você sabe que nem o volante do Cybertruck, ele é físico, né? Como assim? Não tem uma como que a gente chama? Uma barra de direção. Não? Não. É sensor. Puta, aí é foda, porque assim, imagina ter um carro desse aqui no Brasil, quebrou uma pecinha, Não, fodeu. quebrou uma pecinha foda. Agora, veja depois o programa, o Rubinho dirigindo o Cybertruck lá na volta rápida. Vê o que ele fala. Você gira o volante, o carro não vai. Você tem que girar o volante inteiro pro carro fazer uma curvinha. Porque é o sensor. Não tem uma barra de direção. Que você Aham. vira a barra, gira o pneu. O Ali não, ele cara. vai virar só se ele tiver a fim de virar. O Cybertruck é foda por causa disso, cara. É um jeito de dirigir diferente. Caralho. E será que tu acha que o Elon vai conseguir de fato botar na rua aí aqueles táxis? Vai colocar agora. Colocar agora, coloca, né? Ah, mas tá Agora falando no meio isso do tem um ano, tempão não. Acho que também. vai colocar, cara. Coloca É. pronto. É, Robotáxi, né? o robotáxi. Isso é sensacional. É, eu vi falando que, não sei se foi ele falando, mas que uma das ideias era que isso aí funcionando, dando certo, a ideia era que as pessoas que têm esses carros totalmente autônomos aí, elas, vamos lá, o carro leva você pro trabalho e depois ele vai trabalhar pra você. Depois ele vai Boa. ser Uber. Vai ser Uber pra você, vai ganhar dinheiro pra você durante o dia. Ai, que É maneiro. bom demais, né, Aí, ó. porra? Mas esses carros, eles tendem a ficar... A parte cara deles é a bateria, não é? Ah, é? Hoje é, né? Então, como você está falando, esses caras estão estudando, fazendo não sei o que, parte dessa ciência que está sendo feita, baixa o custo também Baixa da o custo bateria. pra caramba da bateria. E aí a gente pode esperar uns carros elétricos também mais baratos. Pode esperar nos carro elétrico mais próximos barato, anos. porque eu acho que é isso que todo mundo hoje, boa parte da indústria aposta é isso, né? É baratear o carro elétrico para ele aí espalhar mesmo, entendeu? Aí a gente vai conseguir falar, igual a China fez, né? Eletrificou lá Xangai, não sei o quê. Você pode eletrificar São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, BH, grandes capitais que tem problema de poluição seríssimo. Você mata. Ônibus para mim em São Paulo tinha que ser todos já elétricos. Boa parte já são, É. mas pra mim tinha que ser todos, cara. E até porque a ideia do carro elétrico é uma ideia antiga, né? Claro. Aqui em São Paulo é o famoso trólebus, ué. O trólebus já era elétrico, ué. Trólebus, nunca andou de trólebus, não? Sei que nem vocês que não vão lá porra no é centro. essa. Você não sabe o que é trólebus, não, cara? Trólebus é um ônibus, a galera vai saber o que é trólebus. Trólebus é um ônibus que ele é elétrico, só que ele é elétrico por fio. Ah, tá, tô ligado. Aham, Sabe qual que é? aham, É um bonde elétrico. Lá no Rio tem um bondinho lá, é a Aham. mesma coisa. Tá, Mesma aqui coisa. lá no Ipiranga tinha uns que passavam lá e tudo Isso, mais. é o né? trólebus. Aí Aquilo é o quando trólebus. solta o Solta, fica o bagulho- cara lá atrás arrumando. Puta, é um saco, mas é o trólebus. Mas, porra, eu lembro de ver uma foto dos caras, se eu não me engano, tenho corro de falar uma merda aqui, mas acho que eu vi uma foto do Thomas Edison do lado Sim. de um carro elétrico. Carro elétrico foi a primeira ideia de se ter um carro, foi ter um carro elétrico. Só qual que era o problema? Primeiro, o tamanho da bateria e a autonomia. Aham. Então você carregava a bateria e o carro dava a volta um quarteirão. Aí não. Aí não serve. É melhor andar de cavalo. Porra. Aí que foi quando vem o Henry Ford lá e descobre o motor a combustão, faz aquela parada toda e vai embora. Toma aqui na manivela. Mas o carro elétrico foi a primeira ideia que teve de carro, foi ser carro elétrico. Vamos fazer uns foguetes elétricos. Cara, o foguete não, mas satélite já é elétrico. É? É. O Starlink, Aham. o satélite do Elon Musk, ele é movido a motor elétrico. Íons de xenônio, chama. Esses satélites do Starlink, eles. Vamos lá. Eles são substituídos com alguma frequência? Então, direto. Mas não tô falando do que deu defeito. Tô falando do que. Eles têm um ciclo de vida esperado? Todo satélite, mais ou menos, é uns 15 anos o ciclo de vida dele. Tá. O Starlink ainda não bateu esse Aham. tempo. Mas o Starlink ele tem várias coisas. Primeiro que pode dar um defeito e ele queima na atmosfera, ele queima inteiro, não sobra nada. Se ele está vindo aqui, está vindo um outro satélite, ele tem uma IA que pilota ele para ele queimar na atmosfera. Então hoje o Elon Musk está com 7.000 e alguma coisa, 7.200, uma coisa assim.
ele tem que ter 12 mil para o sistema funcionar como ele sonhou, entendeu? Só que ele tem licença para lançar 40 mil. Por quê? Porque vai ficar caindo e tal, então ele vai ficar trocando toda hora. Então toda hora troca essa porra. Toda hora, toda hora. Por isso que de vez em quando passa aquelas procissãozinhas. Passa a procissãozinha, exatamente. Aquela é quando logo depois que lança. Entendi, caralho. Passa uma atrás Cara, da outra. a realidade é muito interessante, né, cara? As coisas que acontecem, assim, que são possíveis. Não, você usar uma Starlink Mini hoje, cara. Mini? A Mini. Esse eu não conheço. A Mini é aquela, o Breno tava com ela. Ah, aquela é a Mini. A Mini é uma Starlink hoje que é do tamanho de um tablet, cara. Do tamanho de um tablet. Você com um power bank de 65 watts, você usa a Starlink por 5 horas. Caralho. Eu vi um moleque jogando Fortnite no avião com internet do Starlink. Tu viu essa porra? O moleque ainda ganhou a partida. Aí o Elon Musk foi lá. Ó, o maluco ganhou a partida aqui usando O Elon Musk joga todo dia à noite Diablo. Ah, ele paga os outros pra jogar. É ele, cara. Pelo menos ele que tá falando ali. Eu não sei se alguém tá jogando e ele falando do lado então, mas que... Ah, é uma boa escolha de jogo, viu? Puta jogo. Diablo é bom pra caralho. Tu gosta também? Nunca joguei. Tu não joga videogame, eu não né, jogo, cara? Eu não jogo videogame nenhum. Caralho, o cara fica olhando pro céu e não joga Mas ele joga o diablinho dele lá, ó. Dizem que é ele. Você acha que não é não? Não, é que eu não sei. Eu espero que seja, tá ligado? Porque sei lá, não sei se ele teria tempo pra ficar jogando. Ele solta umas pérolas, mas é tudo de madrugada, cara. É? É tudo de madrugada. Solta umas pérolas? Ele solta os negócios. Pô, o Starship vai voar dia tal, entendeu? Nossa! Ele fala isso no meio. E ele tá nem aí, cara. Não. Semana que vem a gente lança o novo Robotáxi, entendeu? Tem coisa, e tem a galera hoje que já sabe, e tem o cara que fica só assistindo a live dele, só pra ver o momento que ele vai soltar um negócio. Tá certo, porra. Eu acho que se eu tivesse tempo eu ficaria também. E ele agora falou que ele vai sair do governo, hein? Vai? Não é que bom, ele vai sair. tá dando muito prejuízo pra ele também. Não é que ele vai sair, ele falou que ele vai se afastar um pouco pra focar nos negócios um pouco mais. Só. Uma boa notícia, né? Excelente. Focar nos negócios é o quê? Ter novas ideias? Cara, eu acho que ele largou os negócios muito assim, entendeu? Como o pessoal fala? Deus dará, entendeu? Uhum. Se virem aí, e tem hora que você precisa ter o olho do dono no negócio, não tem que ter? Tem. É aí, ó. Entendi. É ele. Bom, parece uma decisão acertada no fim das contas, porque não sei, cara, eu fico pensando, tu vai se envolver num bagulho desse, tu sendo Elon Musk, é só dor de cabeça, não tem nada de legal, tipo, as pessoas não vão achar maneiro que tu tá ali, vão achar que, porra, uma merda. No fim das contas, é melhor tu ir fazer carro, mané. Porra, eu vi os caras queimando o carro dele por causa de queimou o carro opinião dele, política. queimou os carregadores da Tesla em vários lugares nos Estados Unidos, entendeu? Porra, não vai se meter nessa porra, não. Vai fazer foguete. Pra nós levar a gente pra Marte. Quando é que a gente chega em Marte? Ele falou, então, jogando ele falou. Ah. Ele fala assim, ó. Pô, cara, seria legal se a gente chegasse em 20 anos, mas muito provavelmente daqui 30. Aí dá 2050. Aí tá show de bola. Aí tá razoável, entendeu? Tá Chegar razoável. lá, pedir. Mas o que quer dizer chegar? Chegar, fazer o primeiro ser humano pisar lá. Entendi. Uma viagem dessa demora quanto tempo mesmo? Uns 10 meses hoje. Tempo pra caralho, né? Pra caralho, em microgravidade, você Não, vai chegar lá todo fudido. destruído. Chegar lá todo fudido. Aí beleza, é 10 meses pra chegar e vamos lembrar que tem que voltar. Porque não Voltar. tem porra Só que aí nenhuma você em não pode Marte. voltar na hora, né? Porque pra ir pra Marte só pode ir a cada 2 anos. Por causa da distância. Por causa Então, da pra órbita. voltar a cada 2 anos. Uma ida e volta pra Marte, você pode colocar aí por baixo 4 anos. Entre ir, ficar e esperar a janela pra voltar. Então seria 4 anos vivendo numa situação que você não foi feito pra viver. É tempo, cara. Entra 2 copas aí, ó. Você assiste uma Copa e vai. Na outra Copa você volta. Quem é o maluco que vai na porra dessa? Cara, tem muita gente que é eu. Eu jamais, mas tem muita gente. Tu não quer nem ir Eu não quero no rolezinho. Mas aquele lá é pior ainda. Porque o de Marte, depois de um certo ponto, você acostuma. Concorda comigo? Eu não sei, eu fico imaginando o cara quando ele volta, ele vai voltar todo. Não, Como é que ele vai você voltar todo? tudo fudido. Vai sim, isso você vai. Só que eu falo o seguinte, uma viagem pra Marte, você vai sofrer aqui no começo, depois, cara, que você pegar, tipo, viagem de cruzeiro, aí tanto faz, cara. Aí são 6 meses mais do mesmo. Agora, aquela que é sair e voltar, aquilo ali é em 15 minutos, você passa por tudo, né?
Todas as bad trips. 6G, depois microgravidade, depois não sei quanto G pra voltar no peito, aí é foda. Em 15 minutos? 15 minutos. É. Ah, mas essa daí tem menos chance de morrer também, não tem? Ah, tem. Tem chance nenhuma. Isso aí tá segura hoje. Chance nenhuma também não. É, também não. Vai Vamos que exagerar. estoura. Vai que amanhã o cara lança lá e mata todo mundo, né? Explode a porra do tanque de combustível lá, vai todo mundo pro saco. Seria horrível. Inclusive. Mas a viagem mais longa, ela tem isso, né? A partir do momento você vai acostumando. Agora você vai chegar fudido, vai. Já dizem que quem for nessas viagens pra Marte não pode voltar pra Terra. Faz o quê? Fica em Marte? Ele fica em Marte ou ele volta pra órbita da Terra. E aí não volta pra Terra? Porque vai ter mudança tão séria no organismo da pessoa, E se voltar, morre. se ela voltar, ela pode chegar até o caso de morrer. Mas ela não se readapta. Eles dizem que a pessoa não vai se adaptar novamente às condições da Terra. Então eles falam assim, vamos supor que você, como o cara falou, vamos supor que você é um pai de família. Seu filho vai te visitar na estação. Você é tipo um zoológico de pessoas, sabe? Pessoas que foram para Marte. Tem lá. Caralho, tem que pegar só os caras que não tem família, não tem nada a perder, mano. Que senão. Aí tem que pegar esse cara, transformar ele num astronauta. Puta que pariu. Exatamente. Tem gente que quer ir, cara. Tem muita gente, ué. Muita, não é pouca não, ué. Não dá pra acreditar, meu irmão. Eu não vou nem fudendo, tá maluco? Mas aí tem aquele negócio, nós estamos falando disso hoje. Pode ser que daqui 30 anos já tenham resolvido vários problemas. Mas hoje é assim. A maior parte desses problemas existe porque a gente não consegue. Você tá lá no espaço sideral. Ainda existe esse termo? As pessoas? Está no espaço e os caras. E a gente não consegue simular o ambiente terrestre, né? Então a microgravidade acontece uma porrada de coisa. Então os ossos vão se ficar assim. Coluna dá uma passada, músculo atrofia. Fazer academia, o pessoal faz, né? Tem uma esteira, tem alguns equipamentos que o pessoal adaptou para a situação de microgravidade. Mas e com alavancas e tal, entendeu? É. Com alavancas e elásticos e não sei o quê. Entendi, um jeito de manter o cara ali fixo, de certa forma. Ele é obrigado, os astronautas são obrigados a fazer exercício todo dia, tantas horas por dia. Porque senão aí o cara não consegue nem pisar quando ele voltar. O músculo atrofia totalmente. Tá maluco. O músculo atrofia, a cara dá uma espichada. Os caras que foram agora, os dois lá que ficaram muito tempo, quando ele voltou, o pessoal, caramba, olha a cara, como ficou. Depois voltou ao normal a cara. Caralho, eu não sabia. Depois vou pesquisar isso aí, porque eu não sei como é que fica a cara. A cara deu uma espichada, a cara da mulher. Então ela você olha assim, parece que ela tá mais espichada. Depois você olha, depois quando ela voltou, tá mais normal. Sem contar a comida de merda que tu vai ficar comendo um tempão. Comida sem... Você vai desprezar totalmente a parte prazerosa da comida. É só alimentar mesmo. É só se alimentar para não morrer. É só metendo nutriente, carboidrato, gordura, proteína no nível certo para você não morrer. É horrível. Tá? Imagina 10 meses disso. 10 meses só pra ir. Só para ir. Aí mais 2 anos lá, porque não tem como. Depois mais uma... Vamos lá. Se... A gente sabe que quando um tá mais próximo do outro, a gente consegue fazer essa viagem em 10 meses, né? Dá pra ser um tempo o quê? 3, 4 vezes maior? Cara, dá pra ser até infinito maior. Entendeu? Porque vai ser... Hoje, na verdade, a gente não tem... O que acontece? A gente não tem propulsão suficiente. Se Marte estiver do outro lado aqui, a gente soltar uma nave... A gente não vai ter propulsão suficiente para poder encontrar com Marte aqui depois. Porque o que a gente faz, na verdade, é o famoso ponto futuro. Marte está vindo aqui, ficando próximo da Terra. A gente lança a nave. E aí ela vai encontrar com Marte lá na frente, entendeu? É igual no futebol. O cara dá o passe para o outro chegar. É exatamente a mesma coisa. Se Marte está do outro lado e a gente lançar a nave aqui, Marte vai estar sempre, entendeu? Entendi. Então qual que seria o jeito mais legal? Seria mandar a nave para Vênus... Ela dava umas voltas em Vênus e ela voltava no momento certo para encontrar com Marte. É coisa desse tipo de louco, entendeu? Aí são anos. Anos. Porque Vênus tem um problema. Como Vênus está mais perto que o Sol, você vai ter que frear sua nave muito. E na quantidade certa, porque senão ela é atraída pelo Sol. E aí acabou, entendeu? Você vai dar a volta no Sol. E aí, se você não fizer a conta direito, a sua estilingada pode ser para longe, muito longe. Não é fácil. Marte é metade do tamanho da Terra.
Qual que é o problema de Marte? Marte é metade do tamanho da Terra. A nave viaja a 50 mil km por hora para chegar em Marte. Essa é a velocidade. Porque aí a viagem dá uns 9, 10 meses. Só que na hora que ela vai chegar em Marte, que Marte é menor, ela tem que ligar os motores a vácuo, que a gente chama, para frear a nave, para ela diminuir dos 50 mil até uns 15, 18 mil para entrar na órbita de Marte. Senão a gente passa batido. Senão a gente vai embora. Esse motor ele vai funcionar por uns 15 minutos, mais ou menos, ligado. Qual que é o grande problema? Aqui na Terra a gente não consegue testar esse motor. A gente testa ele por segundo só. Porque ele é um motor feito para funcionar no vácuo. Se eu ligar ele aqui na Terra, que não é vácuo, ele explode. Esse é o grande problema, cara, de ir pra Marte. É esse. Tirando o fato de que tu não Tirando volta nunca mais pra resto, Terra, né? Tirando todo o resto, você tá numa nave que você tá viajando ali há 9 meses a 40, 50 mil km por hora. Porque 40 mil é pra você sair da Terra. Você tá lá a 50 mil km por hora. De repente tá chegando, tá vendo Marte crescer. De repente a nave vai ligar o motor e você vai começar a reduzir a velocidade bruscamente para 18 mil, mais ou menos, 15 mil, que é a velocidade de Marte, para entrar na órbita dele. E com aquele motorzão, porque primeiro que é um motor gigante e ligado por um tempo que ele nunca foi testado na história. Olha que doideira. Tá maluco, meu irmão. Essa porra só vai ficando cada vez pior, Sérgio. Caralho. Não é pra Imagina ir, né? um amigo, e se o amigo errou, fudeu que ele vai embora. Vai embora. Se ele queimou por 10 minutos e deu problema, acabou, você não entra na órbita. Não entra na órbita, você passa reto. Imagina, tu viajou 10 meses e errou a porra da parada. Isso aí é a coisa que mais acontece, cara. Quer que fica pior? Sabe qual é a taxa de acerto de uma missão indo pra Marte? 54%. Mas como a gente só vai em 2030... A gente tira 5 hoje, indo pra Marte. Hoje, hein? 2050. Hoje. Hã? Até hoje. Hoje. A gente tira 5. Metade das coisas que a gente mandou pra Marte, até hoje... Dá merda. Tem muitas que não saíram nem da órbita da Terra lá no começo, mas muitas elas não chegam nem perto, cara. Dá muito problema, não é pouco não. É bom, com a distância dessa aí, se você errar um pentelho, já era. É nave que explode, é nave que perde a comunicação, é nave que dá todos os tipos de problemas. É um cara que errou uma linha de código já e a nave se patifou. É misturar sistema americano com sistema internacional, já aconteceu isso e a nave se patifou, entendeu? É overflow no computador na hora que está descendo, começa a pegar muito dado, ele não sabe mais onde ele está, ele abre o paraquedas, só que a nave já tinha batido. Tem nave que bateu no chão e abriu o paraquedas. Então, cara, assim, é tudo que você pode imaginar de problema que você pode ter. E aí você quer pôr o ser humano ali e não pode errar. Mas aí tu falou 54%? 54%. A gente tentou muitas vezes? Muitas vezes. A União Soviética, depois a Rússia e a Europa nunca conseguiram pousar em Marte. Tentaram até 2020. Não conseguiram. Puta merda. Bom, então... Puxa, tem um tesão danado em Marte, inclusive, né? Tem, é. Porque é um planeta misterioso, né? Será que já teve vida? Não teve? Teve mar, rio, igual a gente teve na Terra? Tudo indica que sim, entendeu? Eles tiveram, e aí eles inventaram a inteligência artificial. E plantaram a gente aqui, ó. E nós somos um teste deles. Pode ser também. Bom, Sergião, porra, obrigado por me receber aqui no teu estúdio. Portas abertas aí, ó, sinta-se em casa. Bom, vou me sentir em casa. Agora eu vou subir as escadas aqui, na verdade. Eu tenho um outro programa para começar já. Mas obrigado, cara. Tamo junto hoje a gente falou bem mais de chão do que de espaço. E a gente geralmente fala muito de espaço, né, cara? Então, porra, valeu, obrigado pela moral. Não vai ter pergunta porque é gravado, viu, família? Mas, bom, é isso. Mas mandem perguntas aí nos outros programas aí, ó, quiser. Vamos fazer um Sacane Responde lá no Flow também. Vamos fazer sim. Demorou? Vamos fazer que é legal. Então, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, muito importante. Se tu gostou e eu sei que tu gostou, dá o like aqui, que pra nós também é muito importante. E comenta, sei lá, faz um implante, Sergião. Comenta aí, ó, porque pra gente não deixar os comentários bad trip se criar. Tá bom? Então, obrigado pela moral aí vocês. Sergião, obrigado mais uma vez. Obrigadão vocês aí sempre. E a gente se vê depois.